Olá, consciências, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo daquele sempre bem relaxado, bem gostoso, bem tranquilo, com a Débora Sachs, a representante do Instituto Monroe dos Estados Unidos no Brasil, né? Ela toca o Instituto de uma Mulher Só no Rio de Janeiro e América Latina também, ok? Então, nós vamos retomar aqui, dar continuidade às conversas que a gente tem tido, eu preparei uma série de questões e de temas para trazer para todos hoje. Débora, seja bem-vinda. Fique à vontade aí para fazer sua abertura. Oi, gente, cá estamos de novo. Vamos tentar responder o máximo de perguntas. Nós começamos da última vez, no último programa, responder algumas perguntas de vocês, que vocês fazem por escrito, mandam para as nossas páginas e tudo mais. E nós selecionamos mais algumas outras. O Mário selecionou alguma coisa, eu selecionei alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue responder um pouco mais das perguntas que vocês ficam fazendo para a gente. Eu acho muito interessantes e vamos nessa, vamos nessa. Eu sempre dando a parte da experiência e meu amigo aqui maravilhoso dando a parte teórica, a parte da física, da matemática, que eu amo, fico ouvindo com paixão, porque eu não entendo nada disso. É isso Vamos aí. lá. Eu procuro trazer. Imagino que as pessoas que estão nos acompanhando aqui já conhecem, né? Mas eu divulgo o trabalho do Tom Keppel, do qual eu fui o tradutor. O Tom é físico e pesquisador da consciência de mais de 50 anos. Ele começou lá atrás com Robert Monroe, onde nem existia Instituto Monroe, criando os primeiros laboratórios lá atrás. E eles fizeram um trabalho muito forte aí juntos. E o Tom é um pesquisador físico e o negócio dele é explicar de forma organizada e lógica o que ele compreendeu do funcionamento da realidade e da nossa relação, do que nós somos, como interagimos com essa realidade local e maior. Então, eu sempre procuro traduzir isso também. Ainda o Tom já traz isso de uma linguagem moderna e atualizada, mas eu sempre procuro trocar em miúdos, né? Para ficar mais fácil para as pessoas compreenderem. Então, eu sempre procuro exemplos que deixem as coisas mais fáceis, metáforas que deixem as coisas mais fáceis de ser compreendidas, porque eu acho que quanto mais simples, melhor. Não precisamos mistificar o que não precisa ser mistificado, né? São coisas com experiências normais, coisas que ocorrem, coisas possíveis e que podem ser compreendidas sem dificuldade se você não inventar, né, alguma complicação, porque às vezes as pessoas tem dois motivos para as pessoas complicarem. Um é que elas realmente não estão entendendo o que estão fazendo, e outro, né, podem existir vários, mas assim, dois principais. E outro é que às vezes a pessoa pode também estar querendo deixar aquilo mais complexo para vender uma solução, também ocorre, né? Então ela pode, ou ela não tem uma compreensão profunda o suficiente para simplificar, ou ela também pode estar complicando aquilo para que pareça algo mais complexo, que facilite algum tipo de venda ou algo assim, que não é o nosso caso aqui. Nós estamos aqui tentando desmistificar, facilitar a sua vida e ajudar. Então é isso aí. Débora, Oi. indo para uma pergunta já para atender aí a curiosidade das pessoas, a pergunta seria a seguinte: você teve alguma experiência fora do corpo ou de outro tipo, né, com relação a essa realidade mais sutil, que impactou você bastante e que de alguma forma possa até ter causado uma mudança, um crescimento, seja o que for em você? Eu, Se você eu pudesse nos contar, né? posso, claro. A minha vida é um livro aberto. Vamos lá. Eu tive duas experiências muito espetaculares dentro do Instituto Monroe. A primeira experiência foi o dia que eu pisei no instituto para fazer o primeiro curso residencial de lá, que é o Gateway Voyage, né? Isso já faz bastante tempo, 32 anos, alguma coisa assim. É, e quando eu entrei num exercício
onde o trabalho era pedido de expansão da consciência, eu saí do corpo e quando eu estava saindo, eu percebi que o meu corpo estava vindo junto, sabe? Eu estava simplesmente tendo uma experiência que eu nunca tinha tido antes na minha vida, que era uma experiência de levitação. Quer dizer, o corpo estava levitando com o meu astral, eu levei um susto, né? Bati com as mãos assim no drywall, que a gente dorme em umas cabines, parece cabinezinha de trem, né? Que tem drywall dos dois lados. Eu bati a mão e caí na cama, caí mesmo no colchão. Eu devia estar numa altura de uns 40 centímetros, mais ou menos, pelo tanto que eu caí, devia estar na altura. E eu fiquei muito assustada. O que aconteceu agora? Aí eu reparei que eu tinha levitado. Eu estava levitando. E a hora que eu percebi que o corpo estava vindo junto, fica aí, corpo! Não era como você vir, era só para eu sair, deixa o corpo, fica aqui, você descansa aqui, fica na caminha aqui, né? Eu estava levitando, então isso me deixou assim, né? E foi quando a Laurie Monroe, no intervalo, ficou sabendo do que tinha acontecido. A Laurie Monroe era filha do Robert Monroe, era presidente do instituto naquela época, né? O Robert Monroe tinha falecido 2 meses antes. Então era uma fase assim muito complicada no instituto, né? Eu cheguei 2 meses depois que ele faleceu. E ela me convidou para ser trainer aqui no Brasil. A gente já tinha se encontrado aqui num congresso de transcomunicação instrumental em 1991 em São Paulo, entende? Então, e ela falou: você vai para o instituto, vai para o instituto. Eu falei: vou sim. E eu só consegui depois, né? Quando eu cheguei lá, eu ainda não tinha encontrado com ela. Quando eu a encontrei, foi por causa dessa experiência que eu tive, que ela veio me procurar, assim, na hora do almoço, assim, né, com um fichário, assim, de 4 dedos de largura e um outro de 3 dedos de largura, e falou: não, você estuda isso aqui rápido, rapidinho você faz esse trabalho e você se forma como trainer no Brasil. Eu queria muito que você fosse a nossa trainer lá no Brasil. Então, essa experiência me marcou demais, porque eu nunca tinha levitado na minha vida, e eu assustei muito. Porque eu caí, né? Eu não estava esperando, era a primeira vez. Marcou demais, eu fiquei achando que máximo, que legal, que bacana, que espetáculo, né? A segunda experiência que eu passei lá foi uma experiência em sequência, não foi só uma. Eu passei 2 vezes um curso e fui fazendo mais uma, mais uma, mais uma, até completar 9, que foram as minhas experiências de Samadhi. Então, essa experiência de Samadhi me mudou inclusive com a aparência física, porque quando eu voltei de lá, depois de uma semana, que eu passei uma semana no Instituto, quando eu voltei aqui para o Brasil, as pessoas que eu encontrava me perguntavam se eu tinha feito plástica no rosto. Eu falei: não, fiz nada. Você fez botox? Não, não. Não. Mas que o negócio toxina, não, não, a primeira palavra chama-se toxina. Não, 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 não fiz nada, não, né? E a sensação que eu tive foi de perder limites. Foi muito especial. Eu saí do corpo e eu estava, assim, sensação que eu entrei no universo e era como se eu fizesse parte de um rio que passava. E eu entrei nesse rio. A sensação que eu tive, eu não sei explicar direito, mas era como se aquela sensação de eu estar sendo levada por um rio, em que eu me senti absolutamente 100% em paz, 100% realizada, 100% feliz, 100%, mas eu não tinha limites. Sabe, as pessoas me perguntam: quando você sai do corpo, você percebe teu corpo? Eu percebo quando eu me relaciono com os outros, que eu tenho um corpo, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Quando eu estou em algum local, especialmente no plano espiritual, e eu tenho um corpo e o pessoal que está lá não tem, percebe bem a diferença. E eu não tinha limite de braço, limite de mão, limite de nada. Eu e aquele rio éramos um, em andamento, em funcionamento, em interação. Aquilo me mudou completamente. Aquilo deu um ciricutico no meu interior, na minha essência, deu um ciricutico assim a ponto de, quando eu voltei, a minha médica falou: senta aí. As minhas médicas são muito especiais.
Ela falou, vou botar um negocinho aqui no teu dedo, botou media sei lá o que no meu dedo, me ligou no computador, vamos fazer aqui quero ler como é que está a tua energia, vamos ver isso aqui, vamos ver como é que está aquilo ali, vamos ver quanto você está nos minerais, quando você... E quando ela bateu a palavra lítio, a máquina foi para além do limite máximo, disparou além do limite máximo. E o lítio a gente mal tem, que o lítio a gente mal encontra aqui na Terra, mal encontra, né? E todo mundo tem um pouquinho, e a minha medida foi lá em cima, e eu logo em seguida, quando eu entrava naquele estado, eu, era como se eu vivenciasse tudo de novo, entende? E isso eu passei duas vezes, uma em seguida da outra. Quando a professora me acudiu, que me trouxe de volta para o corpo, porque eu estava meio aqui, meio ali, assim, né? É, na realidade, bem verdade, eu queria ficar lá, estava muito bom lá. Sabe? Mas eu voltei, né? Porque você, quando chega no final do exercício, você ouve aquelas ondas beta, pi, aquele apito de onda beta, você vai voltando, voltando e volta. Você não fica onde você está. E eu chorava muito, a emoção foi muito grande e tudo mais. Depois que eu consegui voltar, a professora me acompanhou ao teu banheiro, vamos lavar o rosto, vamos não sei o quê, estou aqui, se quiser ir usar o banheiro, eu tô aqui dentro, qualquer coisa você me chama, né? Porque eu não, na hora que eu voltei a minha, não estava me mexendo. Mas depois comecei a me mexer normalmente. E quando eu estava andando direitinho, ela falou: Ok, agora eu vou lá embaixo, eu vi o pessoal na hora do jantar. Você está conseguindo descer a escada? Ah, tô tudo bem. Ah, daí eu voltei, botei meu sapato, né? E desci. E quando eu entrei na sala de refeição, todo mundo ficou olhando para mim. E eu olhei assim, meu Deus do céu, esqueci alguma coisa. Será que eu vim Esqueci de as calça de roupas lá. pijama? Será que calça de pijama, alguma coisa assim? Eu fiquei olhando para mim. A professora se levantou, veio na minha direção e falou: Não encosta em mim, não encosta em mim. Aí eu fiquei parada, eu falei: Aconteceu alguma coisa, né? Porque ela falou: Não encosta em mim, né? Aí ela olhou para mim e falou: Está saindo luz de todos os seus poros. Eu não sabia o que eu falava. E aí? Como que eu faço com isso? Eu vou entrar num quarto, não precisa ligar a luz, que eu estou acendendo a luz já. Pô, o que está acontecendo aqui? Não precisa mais de ligar a luz, eu já acendo. Vamos economizar energia e desligar as lâmpadas. Mais ou menos isso. É. E daí ela falou, chamou as serventes lá, todo mundo parado olhando para mim. Ela falou: Afasta as cadeiras, as mesas, que naquela época eram de metal, eles depois mudaram por causa disso, tá tudo hoje de madeira lá, né? Abre a porta, também era de metal. Ela falou: Abre a porta. Ela falou: Débora, você me siga, mas não encoste em mim, não encoste em ninguém. Aí eu fui seguindo a professora, e passamos no terraço ali, e descemos a escadinha. Ela falou: Deite e rola na neve. Era inverno, tava tudo nevado, o chão, deite e rola na neve. Ah, eu não me fiz de rogar, deitei e fiz anjo. Era um sonho meu fazer o anjo na neve, eu fiz o anjo na neve, né? Fiquei feliz da minha vida com aquilo lá, né? Aí, aí ela falou: Como você está se sentindo? Eu falei: Ai, tô ótima, tô ótima. Ah, parece que tá tudo fresquinho agora. Foi, você tá deitada na neve, o mínimo que tem que estar é fresquinho, né? Aí eu levantei, ela botou a mão em mim e falou: Tudo bem, podemos entrar. Daí eu entrei, eu falei: Vou ter que trocar de roupa, né? Porque agora eu tô toda molhada, né? Daí fui lá pro meu quarto, me troquei, voltei, jantei e fomos pro outro prédio. São três prédiozinhos que tem lá. Ela falou: Vamos conversar sobre o que aconteceu com a Débora. Aí ela explicou: a Débora passou por duas experiências de samadhi, uma em seguida da outra. Ela é assim que a pessoa passa, é isso daí. Então ela está vivenciando essa experiência, que é uma experiência muito assim incomum das pessoas desenvolverem, né? Não é muito comum você ouvir alguém passar por uma experiência de samadhi, né? É provável que ela passe por outras, mas vamos aguardar. E dali para frente, todo ano que eu ia lá, eu passava por mais uma, até completar 9. Quando eu completei 9, nunca mais eu passei. E daí eu Uhum. descobri, estudando, que a experiência de Samadhi você segue em 9 etapas. Quer dizer, eu cumpri as 9 etapas do Samadhi. E isso desenvolve em você uma intuição absurda, aumenta a tua memória, capacidade de leitura. Eu era capaz de ler com
pilhas e pilhas e pilhas de livros que mudou demais a minha absorção intelectual e tudo mais. E isso eu tive numa experiência de um trabalho, de um curso chamado Exploration 27. E esse Exploration 27, eu tenho aqui no Brasil, eu faço esse curso também, e eu sempre conto essa história para meus alunos, falei, vocês vão entrar num curso onde eu experimentei as minhas duas experiências de Samadhi lá no Instituto Monroe. Então, esses dois foram muito fortes, sabe, a levitação e as experiências de Samadhi. Muito fortes, muito A mesmo. levitação chegou a ocorrer alguma outra vez ou não? Não, só aquela. Tá, Uma vez só, ok. nunca mais. Foi uma É, vez é, só. se você me permitir, só botando um pouquinho de carne aí com relação a My Big Talk e a compreensão da realidade, assim, dentro de uma compreensão puramente materialista, né, muitas dessas experiências não fazem para estas pessoas que têm esta visão estreita sentido algum e sequer são possíveis. Então, eles acreditam que as pessoas estão alucinando, que estão inventando e coisas do tipo. Agora, precisa lembrar o seguinte, né? A descoberta do Tom é que a realidade não é sólida, ok? A realidade não é material, ok? Materialidade é uma percepção da nossa forma de funcionamento aqui. Então, nesta realidade, a, a, os nossos avatares, esses intermediários físicos que a gente manifesta aqui, ele tem uma programação e ele interpreta as coisas de indeterminada forma, seguindo as leis da física. Então, as coisas aqui parecem ser materiais, parecem ter peso, parecem poder ser tocadas, parece que existe uma gravidade atraindo as pessoas para baixo, e tudo isso é como se você estivesse dentro de um videogame. Quando você está jogando, o personagem também está com os pés no chão, está andando por ali, né? Está abrindo porta, fechando porta. Por quê? Aquele videogame foi criado com base num modelo similar ao que a gente experimenta aqui. Então, para o bonequinho, parece que existe gravidade. Mas não existe gravidade. Faz parte da programação. E aqui também. Então, a gente interpreta as coisas desse jeito. E, no geral, 99% ou mais das pessoas interpretam isso desse jeito o tempo todo como padrão. É um programa embutido no avatar de cada um e a gente interage dessa forma. Agora, isso não quer dizer que não existam exceções, porque a realidade não é material. Se fosse material, ninguém levitava, né? Ninguém voava. Não é que isso é mágico, é claro que é mágico, mas não é magia, né? Assim, Não, tipo abracadabra. É uma questão de você sair, é como o filme Matrix, o cara entortando a colher, né? Você está saindo do padrão da interpretação da realidade, está se permitindo fazer coisas que são possíveis porque a realidade não é física. Então, você está acessando um outro modo de ser e atuando naquilo que você realmente é, que é consciência. Consciência não é algo físico. Consciência é não local e não físico, ok? É como a fonte e como a realidade mais profunda é. E aqui, dentro desta experiência, as coisas parecem ser desta forma. Então, não são impossíveis, elas são raras, porque a realidade é estatística, ela segue, desde as partículas pequenas lá, seguem propriedades estatísticas que valem, no nosso caso aqui do ambiente normal, para a maioria das pessoas, na maioria do tempo. Mas, eventualmente, coisas podem ocorrer que não seriam normais aqui, mas no mundo da consciência elas são normais. E às vezes você consegue executá-las de forma restrita e sair fora da regra normal do jogo. Isso, com certeza, é algo que ajuda um despertar ou já mostra um despertar muito forte e que permite esse tipo de coisa acontecendo. Uma coisa que é interessante, né? A gente tem que essas experiências, por que elas são importantes? Porque elas demonstram que a realidade é muito maior do que parece à primeira vista e que nós somos seres multidimensionais, nós estamos na realidade da fonte e podendo participar de todos os outros níveis de realidade e nos deslocarmos como percepção, né, como quem muda de um canal para o outro, entre esses níveis de realidade
seja o nosso, seja qualquer outro. Então, a prática da experiência fora do corpo, da viagem astral, que é alguma coisa que você vive diariamente desde o nascimento e que você ensina as pessoas nos seus cursos, uma das coisas que acaba acontecendo com as pessoas é eventualmente ficar com medo, acaba ouvindo alguma das coisas que a gente fala, mas a pessoa não tem nenhum conhecimento, experiência ou nesse setor, e ela se sente amedrontada às vezes. Então, para a gente reforçar isso aqui, existe algum risco real em alguém praticar, seja a projeção da consciência ou qualquer outra propriedade da consciência nessa realidade mais ampla? O que que você pode falar sobre isso? Não, não, não existe perigo nenhum. Quando você se assusta por qualquer que seja o assunto, deixa eu pelo menos colocar uma coisa muito clara para todo mundo. Você, quando tem uma experiência de projeção da consciência, de desdobramento, de descolamento astral, viagem astral, esse negócio, tudo isso, onde você vai se distanciando cada vez mais do seu corpo físico, né? E você tem experiências longe do teu corpo físico, consegue ter a percepção do teu corpo físico que está lá, deitado num local qualquer, na cama, no tapete, no sofá, sei lá o quê, e a tua percepção também, como se a consciência acompanhasse você também, onde você vai indo, né? Você encontra aquilo que você é. Você encontra semelhantes à sua essência, porque nós somos energia, né? Nós somos energia. Energia que atrai energia, mas atrai energia semelhante. Então, quando você deseja alguma coisa, por exemplo, você obtém aquilo que você é. Quer dizer, você não obtém o que você não é, você obtém o que você é. Você consegue se comunicar com o universo naquilo que você é. O universo te entende pelo que você é, e não que você simula ser ou parece ser. Não, não tem isso. Você é, e aquilo que você é, você atrai para o teu campo. Então, você, quando está fora do corpo, você só atrai para o teu campo seres parecidos com você. Seres que tenham algum tipo de necessidade como a sua, que tenham algum tipo de afinidade, pode ser parentes que já faleceram, amigos que já faleceram, pode ser apenas experiências com alguns mestres, de repente eu tive algumas também. Se você me pergunta das experiências que eu tive no que me influenciaram, nossa. Então, são um pouco mais de décadas de vida, né? Então a gente tem. Eu nasci saindo do corpo. Então, as freiras não gostavam muito porque eu invadia a clausura, né? Em corpo astral, mas eu achava que tudo quanto é criança era como eu. Descobri rapidinho que não, porque eu fui expulsa de duas escolas de freira, né? Porque eu tinha minhas experiências astrais e as freiras não achavam engraçado aquilo, sabe? Não achavam legal, engraçado, não achavam nada. E me escampancavam porque eu era além do que canhota. E elas falavam, olha aí o canhestro, olha o canhestro. A minha mãe ficava assustada. E elas falavam para minha mãe, espanca o braço dela, para ela não ser canhota. O que aconteceu foi que eu virei ambidestra, né? Eu só escrevo com a mão direita, o resto tudo eu faço com a mão esquerda. Eu dou aula com as duas mãos, entende? Quer dizer, virei ambidestra. Agora, as experiências que eu sempre tive foram experiências muito incríveis. Por exemplo, quando eu era pequenininha, o meu primeiro amor na vida foi Peter Pan. Então, eu morava em Botafogo, ali perto da favela Dona Marta, né? E eu abria a janela do meu quarto e falava: Peter Pan, vem me buscar! Não é só o Andy, não, eu também. Meu pai saía correndo para fechar a porta, botou aquela mão francesa na janela para não abrir, porque abria para um terraço, além do que. Entende? Então, e eu ficava, mas Peter Pan, como é que você vai me buscar desse jeito, né? E eu, assim, sabe, eu achei que uma grande declaração de amor do meu marido para mim, de confiança, que ele confiava em mim para valer mesmo. Um dia ele foi fazer uma viagem, quando ele voltou, ele me trouxe de presente uma caixinha. Quando eu abri, era o boneco do Peter Pan. Ele falou: Tó, de presente para você, o teu primeiro amado na vida. Eu achava, porque o Peter Pan ia para a Terra do Nunca, onde não tinha adulto. Os adultos cortavam o meu barato, eu ficava de castigo por causa dos adultos, eu apanhava por causa dos adultos. Isso não era engraçado.
entende? Então, as experiências que eu tinha desde pequenininha eram experiências de conversar com as pessoas que tinham acabado de morrer. E minha bisavó, quando ela morreu, eu tinha 9 anos de idade e todo mundo chorando e eu olhando para ela, ela piscando para mim, ela piscando para mim. E sempre vinha na minha vida, sempre entrava na minha vida, né? E me falava quando eu tinha passado de ano ou não, essas coisas assim, sabe? Quer dizer, eu tinha um relacionamento muito forte com o plano espiritual também, que eles vinham ao meu encontro. Eu não ia ao encontro deles, pelo menos eu não percebia isso, mas eles vinham ao meu encontro. Eles vinham para conversar comigo, para ficar ao meu redor, para me dar apoio, porque o mundo todo rolava contra mim. Eu não era aceita, sabe? A família é muito católica, entende? Eu não era aceita, não era mesmo, não era mesmo. Então todo mundo fala, ai, que legal. Eu falei, não foi. Hoje pode até ser, sei lá, mas não foi. Quer dizer, eu só comecei a ter uma certa orientação de tudo que eu fazia depois que saiu aquele filme da Shirley MacLaine, Alto na Limbe, né? Que é Minhas Vidas, eu acho que é o nome do filme, né? Da Shirley, né? Filme antigo. Minhas Vidas ou algo assim, né? Acho que é Minhas Vidas. E que ela vai para Machu Picchu e ela sai do corpo. Então, tinha aquele fio de prata que quando eu era criança eu via, hoje eu não vejo mais, entende? Mas quando eu era criança eu via esse tal de fio de prata, o fio de Ariadne, né? E eu via aquilo, mas eu não estava nem aí, não dava importância para isso. E quando eu assisti a Sheila McLean, eu fiquei encantada e comentei com uma amiga que era a mãe de uma colega da minha filha, né? E ela falou, mas tem um instituto lá nos Estados Unidos que faz esse trabalho. Eu falei, tem? Ela falou, tem. Eu vou te dar um livro. E ela me deu o livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe. Eu quase desmaiei da alegria. Eu falei, meu Deus, tem um instituto fazendo isso. E eu aqui me escondendo atrás da porta para ninguém perceber. Não, o pessoal ficava bravo comigo, entende? Ficava bravo com a minha mãe. Você faz alguma coisa com ela. Quer dizer, eu só não fui internada porque a minha mãe tinha juízo. A minha mãe tinha uma cabeça muito boa, entende? Porque as pessoas olhavam para mim com horror, porque eu fazia isso, entende? Mas entrar em contato com todo esse campo é um campo maravilhoso, a gente só aprende quando você quer orientações. Eu até brinco com meus alunos de vez em quando, eu venho para entrevistas e tudo mais, eu deixo um pedacinho de cabelinho aqui assim, né, para poder fazer um trabalho de memória, né? Isso eu aprendi no Instituto Monroe, e eu converso com esses seres, né, que estão entre a gente, estão constantemente entre a gente, e eles não têm corpo físico, nunca tiveram, nunca tiveram. Veja bem, são consciência pura, são consciência pura, inteligência pura. Que o Robert Monroe descobriu a existência deles, porque eles se apresentaram ao Robert Monroe. E o Robert Monroe não tinha religião, não tinha nada. Ele era bem assim, cético, ele era ateu, ele era materialista. E ele foi virando, no passar da vida dele, com as experiências que ele ia tendo, ele foi se completando, porque nós somos corpo e espírito, né? Nós temos esses dois lados. Como ele mesmo disse e colocou na entrada do Instituto, nós somos muito mais do que apenas um corpo físico. Acho que mais ou menos isso. Não, ok. É que eu queria lembrar um outro ponto, né, e também correlacionar com Robert Monroe, porque ele relata, esse livro, Viagens Fora do Corpo, é um livro que ficou muito famoso no Muito final da década famoso, de 60, começo de 70, e de é. lá para cá, né? E porque ele é um relato das experiências que ele teve desde que começaram, né? Ele foi anotando tudo, todos os detalhes, de uma forma como se fosse um repórter anotando os detalhes das coisas, e ele depois acabou juntando e publicando. Tem muitos comentários a se fazer sobre o livro dele, mas um que eu queria lembrar é o seguinte: ele, quando resolveu que sugeriram para ele, fez o livro, ele estava preocupado que, de um lado, iam achar que ele fosse louco, alguma coisa, de novo, né? Porque ele já tinha lidado com. Ele pensou que estava louco ou doente, e na verdade não era nada, era uma coisa natural que ocorria para ele. E depois, assim, não era uma. Ele tinha uma carreira na indústria do som, do rádio, da TV na época, e ele também não queria ser, vamos dizer, escrachado por causa disso. Ele não sabia qual seria a reação das pessoas. E a reação foi maravilhosa, né? Ele recebeu
milhares de cartas de volta, porque ninguém falava daquelas coisas, poucas pessoas falavam, principalmente no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos na época, e muita gente passava por aquilo e ficava tendo essa dificuldade de se achar de alguma forma anormal quando descobriam que isso não acontecia com os outros, só com elas, né? Mas não são poucas pessoas, só que elas não aparecem. E quando o livro saiu, ele recebeu uma chuva de cartas de pessoas agradecidas de compreender melhor, compreender mais sobre aquilo, verificar que são coisas que poderiam ser feitas e que não tinham nenhum impacto negativo e que elas não estavam fora da linha, que não era só elas, que elas não eram malucas. Então foram muitas cartas. E até tem algumas situações que ele relata que ele, quando estava teve uma. Eu lembro dele, uma descrição em algum ponto dele dizendo que tinha alguma festa da empresa, alguma coisa, e ele ia estar com o presidente da empresa, ou sei lá o que, alguma coisa assim. Ele ia estar com alguém importante da TV, eu não sei o que era. E a pessoa virou e falou para ele assim, no meio da rodinha: Ah, você sai fora do corpo, não sei o quê. Aí ele ficou assim, né? Ai meu Deus, agora eu vou dançar aqui. É, Aí a pessoa falou: Nossa, você escreveu aquele livro lá, né? Não, escrevi sim. Que eu queria agradecer você, porque isso ajudou muito a minha esposa, porque isso também ocorre com ela, e ela não é, tinha parâmetro para é. isso. Então, assim, na verdade, acabou sendo um farol para as pessoas, né? Isso é um lado. E o outro ponto que eu queria comentar, essa questão do medo, é que não é só a questão de, você citou muito bem, uma forma, uma metáfora boa para descrever você é o que é, né? Não é o que você se faz parecer ser, não é apenas o personagem, aquilo que você interpreta. O que você é lá dentro, se você faz porque é, ou se você faz apenas para seguir alguma regra, isso fica transparente nesse tipo de mundo. E a metáfora que eu queria dizer é o seguinte: você vibra naquilo. Aquilo que você vibra no que você é aquilo. E quando você está numa realidade mais sutil, você atrai à sua volta a coisas similares, consciências similares àquilo que você é. Outro ponto a lembrar é você também no mundo mental, né, numa realidade de consciência, você cria com a intenção. Aquilo que você é, a intenção transborda para fora e cria do lado de fora, ok? É. Então pode aparecer coisas para você que sejam outros seres que estão vibrando na mesma linha que você, ou pode aparecer para você coisas que você está materializando lá, né? Forma de dizer, né? Você está renderizando, você está criando. Então você tem medo de algo muito específico e vive pensando naquilo. Ai, meu Deus, quando você vai para lá, você carrega o medo com você e faz É. com que aquela coisa eventualmente, mesmo que não exista, para você apareça. Porque você está esperando, você está com medo. E mesmo que você não queira, você não é assim que funciona. Você está pensando naquilo, você materializa É. aquilo naquele ambiente. É É. diferente daqui, né? A gente diz que a gente tem isso no campo da gente, entende? Quando você sai, o teu campo sai com você, sabe? Quando você está aqui, o teu campo está com você aqui. Então, se você joga no teu campo, por exemplo, eu sou terapeuta, né? Trabalhei com terapia de vidas passadas, 17 anos na minha vida, né? Hoje não trabalho mais, não dá tempo. Mas eu tive muitas pacientes que eram mulheres espancadas. Então, elas falavam: o que acontece comigo, Débora? Porque eu saio de um relacionamento onde meu companheiro, mais dia menos dia, acaba usando alguma coisa de violência comigo, aí eu termino aquele namoro, aquele relacionamento, sei lá, e vou para um próximo, o próximo também é assim. Por que eu atraio isso? Eu falei: está no teu campo. Nós temos que trabalhar isso e tirar essa energia do teu campo. Se você não tirar isso do teu campo, você só vai atrair esse tipo de energia como companheiro. Então, a primeira coisa é a gente tentar entender, sabe, o relacionamento geralmente que acontece entre pai e filha, que pode ser um relacionamento violento, e o pai pode aumentar a confusão na cabeça da criança quando diz: eu bato em você porque te amo. Eu estou te corrigindo porque eu te amo. Então eu tenho que bater em você porque te amo. E fica nessa ladainha do porque te amo, do que porque te amo. E a criança cresce, vira uma adolescente, vira uma adulta, e ela
tem no campo dela, isso é uma das hipóteses, não todas, claro, é uma delas, né? Tem no campo a necessidade de atrair espancadores, porque é assim que, no fundo, ela se sente amada, que foi isso que ela aprendeu. Aprendizado, pai d'égua, hein, pô? Esse aí não é legal. Mas isso acontece também, entende? Agora, você falou bem sobre as nossas projeções também, né? Nós lidamos com a gente aqui e com as nossas manifestações em outras dimensões também. Quer dizer, as pessoas pensam, o que que é a alma? A alma está todinha aqui dentro do meu corpinho da terceira, quarta dimensão, quinta agora, sei lá, entende? Dimensão, né? Não, um pedacinho muito minúsculo da tua alma está com você aqui. Outras partes da sua alma estão em outras partes suas, em outras dimensões. Então eu tenho assim, por brincadeira, e sempre dá certo. Como dá certo, eu conto. Se não desse certo, eu não contava, não. Mas dá certo. Que eu, quando eu vou tomar meu banho, assim, que eu tô, às vezes, brava com alguma coisa, tem que aqui não resolve, que aquilo não sei o que lá, porque não sei o que, não consigo fazer, porque eu falo, minhas partes. Não interessa de qual dimensão que vocês são. Ó, são minhas partes. Eu tô aqui na terceira, quarta, sei lá que dimensão que eu tô aqui, já não entendo mais é nada. Vocês que são de dimensão mais alta estão percebendo, sabe, as coisas que eu tenho que aprender aqui na terceira dimensão. Estão vendo que não é fácil ficar no corpo físico, com tudo que a gente tem que aprender aqui nesse corpo físico. Vocês bem sabem que não é. Então, ó, tô precisando da ajuda de uma de vocês. Não interessa quem, quarta, quinta, sexta, décima dimensão, o adiantamento ou a desenvolvimento não me interessa. O que me interessa é que é parte minha e eu quero uma ajuda. Eu estou mandando a minha experiência para vocês aprenderem sem ter que passar por aqui. Então eu quero que vocês me auxiliem a vencer isso aqui de uma forma um pouquinho mais suave, por favor. E eu recebo essa ajuda. Eu saio do Uhum. banho, a energia é outra. Ah, É, tudo que eu crio na minha cabeça eu uso mesmo. veja, todas as ferramentas que você desenvolve, é melhor ser posta em prática. E você pondo em É isso prática, aí. elas funcionam, você continua usando. Com É isso relação aí. ainda à questão do risco, né, em experimentar com saídas do corpo, projeção da consciência, uma recomendação que o Tom costuma dar, e eu sempre reforço também, é essa questão da pessoa. Primeiro, assim, se você é uma pessoa que tem muitos medos, né? Não de uma forma, não estou criticando, eu estou tentando avaliar e ajudar, né? Se você se sente muito medrosa, se você se assusta com qualquer coisa, né? Não é recomendável para você começar a fazer um negócio desse, ou se envolver com isso, sem buscar antes fazer uma limpeza disso, porque não é Tem que normal fazer. no sentido de você pode ter uma qualidade de vida muito melhor se livrar de boa parte desses medos. Então, tudo que você faz nesse sentido vai ser extremamente positivo para a sua vida É, diária, é. ponto, ok? Além de tudo, você vai ficar melhor capacitada para, eventualmente, fazer um curso com a Débora e fazer uma viagem fora do corpo, alguma coisa assim. Por quê? Porque você vai estar melhor preparado, você está. É uma questão de desenvolvimento pessoal, né? Os medos estão lá, as crenças estão por cima para esconder os medos, eles estão escondidos. A gente às vezes não sabe, mas volta e meia se incomoda com uma coisa, se incomoda com outra, se assusta com facilidade. Então, é uma providência interessante buscar ter um pouco mais de autoconhecimento, se descobrir onde estão esses medos e botar luz neles e verificar que eles não são aquela coisa toda, né? Eventualmente são traumas, você dá um jeito de se livrar desses traumas, existem muitas técnicas disponíveis hoje, mas assim, a luz e a compreensão e o entendimento, ele já vai te ajudar muito a sair fora disso. Mas é um trabalho interessante. Se você tem muitos medos aqui, qualquer lugar que você for, você vai levar os medos com você. O Tom tem uma frase muito bacana que eu gosto, que é assim: ninguém fica melhor porque morre, ok? A Não, morte não melhora ninguém. A morte é ninguém. apenas uma transição. A vida é o que você tem sempre, tá? Como consciência que você é. Quando você mergulha nesta experiência, você vem, né, com a sua vida para esta experiência, entra nela
e no final sai dela. A sua vida nunca deixou de existir. Ela veio com você e continua indo com você. E a sua experiência, a qualidade do ser que você é, ele vai com você. Então, se você é um ser medroso, entrou aqui medroso, ficou com mais medo, ou ficou no mesmo patamar, ou evoluiu, né? E quando você sair daqui, com um pouco de sorte, sair melhor, menos medroso, vai levar isso com você. Agora, você quando está lá, você leva o que você é com você para qualquer lugar, né? Que nem assim, tem gente que tenta, não está nada dando certo para mim aqui, eu vou me mudar para outra cidade, para outro estado, para outro país. Veja, tudo bem, existem diferentes condições em diferentes países, mas se você não está bem com você, em qualquer É lugar que você verdade, é for, você verdade. vai continuar não estando bem com É, você, é. ok? Então, é uma coisa muito pessoal, muito interior. E você, se você tem essa vibração, essa qualidade, né, essa vibração no medo, você vai levar ela para qualquer lugar. Então, é legal procurar autoconhecimento, é legal procurar limpeza interior, né? Sair desses grilhões, né, de medo e para fazer qualquer experiência, inclusive, principalmente, para continuar vivendo por aqui mesmo. Então, não é um trabalho duplo só para conseguir, não. O medo te atrapalha em qualquer lugar, em qualquer decisão, em qualquer escolha, das possibilidades que você enxerga. Então, não é que você vai fazer um trabalho no medo para fazer viagem astral. Não, você vai trabalhar no medo para ter uma qualidade de vida melhor e também vai poder, né? Outra coisa é meditação, por exemplo, né? A meditação é muito usada para você se desenvolver no início a perceber que você não é os seus pensamentos, que você não é obrigado a pensar e que mesmo quando não pensa, você continua existindo. E aí você começa a selecionar aquilo que você quer pensar ou não, adquire um domínio. E quando você está nesses locais, como o pensamento é algo que tem poder, né? Você aprende a experimentar aquilo, a se deslocar com a sua intenção nessa realidade, né, mais sutil ou, né, outro nível de realidade com a sua intenção, sem deixar que o pensamento atrapalhe. Então, quando você adquire um domínio do pensamento, mesmo que você possa ainda ter um medo residual de alguma coisa, você ainda tem a condição de não pensar naquilo, porque você consegue esvaziar a mente e apenas ter a experiência, né? É, Então, é. são duas coisas que ajudam as pessoas. O Robert Monroe tinha sempre uma maneira de pensar. Para a gente sair do corpo, vamos de mochilinha leve. Ele falava. Deixa medos, emoções negativas, traumas, crenças que atrapalham, pensamentos limitantes, tudo para trás. Então, pensando nisso, ele botou já no primeiro dia de curso. Você deve se lembrar quando você fez o teu curso no primeiro dia. Logo depois do almoço, a gente começa a trabalhar os medos, as crenças e pensamentos, para liberar tudo. E tem um método facílimo que ele ensina isso durante o trabalho. As pessoas agradecem muito porque elas vão para casa, continuam a fazer esse método, continuam a fazer esse método e vão melhorando. E eu sempre trago para as pessoas que, no fundo, tudo quanto é medo vai vir para o mesmo ponto que é o medo da morte. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho aquela... E por quê? Por causa disso. Por quê? Por causa disso. Por quê? Quando chega, porque senão eu posso morrer. No final, no final é sempre o medo da morte. E a morte não existe. Como nós já falamos tantas vezes, Mário, a morte não existe. A morte é um acontecimento, é uma passagem. Você deixa aqui esse corpo físico, que é um corpo já usado, talvez precise ser trocado mesmo, e vai para um espaço de repouso, um espaço de intervalo, e procura um outro corpo para poder fazer uma outra vivência aqui ou em outro lugar. Se você quiser, senão você faz estágio por lá, no plano espiritual, o tempo que você quiser. Você quiser, um outro exemplo que me veio à mente do livro do Robert Monroe, do livro um, é que no começo ele fazia tudo aquilo com muito medo, né? Ele tinha aquelas É. experiências, começou a acontecer, e depois ele começou a procurar, e ele começou a tentar experimentar uma coisa e outra quando estava nesse estado, mas ele experimentava no início com muito medo. Então, você vai vendo os relatos e você vê como ele foi evoluindo, né? Foi E evoluindo, perdendo o medo, né? Mas no início ele é. tinha muito medo. Então ele via ele entrava naquele estado, aí via um buraco negro, escuro. Aí ele teve a ideia, bom, é um buraco, vou enfiar a mão.
mas o que que vai acontecer com a minha mão? Não sei, mas ele já tinha um certo medo. Aí ele enfia a mão, aí alguém pega na mão dele do outro lado, ele puxa a mão correndo, aí ele volta para o corpo. É assim, é uma coisa legal, porque assim, toda vez que ele se assusta com alguma coisa, no começo dá até nervoso, você está querendo ver mais longe e ele volta para o corpo. Ele É, começa nos relatos iniciais, ele não sei o quê, aí ele fica com medo relatos e volta para o iniciais. corpo. Então, assim, veja, gente, medo é comum, não é um crime. O próprio Robert Monroe tinha medo. Então, mas ele foi se livrando do medo, ele foi compreendendo o Foi se funcionamento livrando dela. daquilo, ele foi compreendendo que o que ele experimentava lá não impactava o corpo dele, e ele sempre, em caso de emergência, ele voltava para o corpo e pronto, ok? Ele É, encerrava a experiência que ele estava tendo é. lá. O único caso, por exemplo, tem gente que pensa, mas e se eu for experimentar, não corre o risco de eu me perder? O Robert Monroe também tinha essa dúvida. Ele também tinha esse medo de não voltar para o corpo. E teve uma das experiências que você, se já leu o livro, vai lembrar, é que, eu estou falando para as pessoas em geral, né? Não para você, que eu sei que leu o livro, obviamente, mas ele, numa dessas idas dele para algum lugar, na volta, quando ele começou a voltar, tinha como um muro materializado na frente dele. E ele não conseguia atravessar aquele muro de jeito nenhum. E ele começou É. a dar um certo desespero nele, porque ele achou que ia ficar bloqueado, não ia conseguir voltar. O que era aquele muro? Era o medo dele materializado na O forma de medo um dele muro. Ele tinha o materializado. medo de não voltar e aquilo ficou na cabeça dele. Em alguns momentos, aquilo se materializou para ele e dificultou a vida dele lá. É. E ele voltou? Voltou. No final, ele voltou, né? Porque ele acabou criando uma prática dele de memorizar alguma coisa que fazia ele voltar automaticamente. Ele automatizou esse processo, criando algum mnemônico, eu não lembro exatamente qual era, para que aquilo, quando ele pensava naquilo, ele É. aparecer dentro do corpo, sem ter que viajar. Mas é aquela história, este medo existe. Tem risco disso acontecer? Não. Em milhares de casos contados, ninguém nunca deu por perdido de ninguém até hoje, ok? Então, Não o existe que que esse risco. acontece? O que que acontece, Mário? As pessoas confundem o corpo espiritual, ou seja, o espírito, e o corpo astral. Entende? Quando o espírito sai do seu corpo, morreu. Entende? O espírito saiu. Às vezes está doente, vai adoecendo, 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 o espírito saiu, ou então você está tendo, como no caso de um acidente, alguma coisa assim, como no caso do nosso amigo Eben Alexander, né? Você pode ter uma saída do corpo e volta depois, porque no caso do Evan Alexander, ele teve uma meningite e ele morreu, teve uma experiência do outro lado, voltou, e daí ele relata a experiência dele nesse livro dele que ele escreveu, que eu tenho uma prova do céu, né? Entende? Tem em português esse livro, entende? O Evan Alexander foi do departamento de pesquisas do Instituto Monroe. Entende? Muito querido ele, um cara um médico, ele dirigia a unidade de neurocirurgia de Harvard, uma porcaria, era um médico porcaria, claro, né? Dirigia neurocirurgia. E daí quando ele voltou, ele veio para o Instituto Monroe, avisaram, contaram para ele, ele veio fazer, e ele entendeu o que tinha acontecido com ele, entende? E ele saiu falando, daí começaram aqueles que descredenciavam. Não, porque isso é uma função do não sei o quê, porque o nervo. Ele pode parar, pode parar. Se o universo me botou nessa experiência, eu, diretor do departamento de neurocirurgia de Harvard, não vem com papo furado pro meu lado. Não vem com papo furado pro meu lado. Porque eu entendo do que eu tô falando. Eu morri e voltei. E tive uma experiência enquanto morto. Enquanto morto. Então pode parar com essas ideias que vocês têm aí. Vamos botar algumas coisinhas aqui em uma ideia mais organizada aqui. É, A primeira coisa, aqui para nós, do ponto de vista mais Big Talk, que usa a metáfora da realidade como sendo virtual e do é, como sendo um avatar dentro do jogo, se manifestando dentro do jogo. Então, assim, o corpo não tem uma existência real, a menos que o avatar esteja experimentando, a menos que a consciência esteja pilotando e experimentando ele, ok? Então, como é que a consciência se manifesta? Como é que ela entra no jogo? Ela manifesta um corpo aqui através do nascimento, mas ela continua na vida de consciência que ela tem e ela pilota esse organismo aqui virtual digital durante um período
e quando chega no fim da validade, aquele corpo se degenera, para de funcionar, e a consciência se desliga. O Tom Loga fala em logar e deslogar, né? Da consciência daquela experiência específica deste canal de realidade, deste canal que experimentamos através do avatar. E aí a gente volta só para a consciência que a gente já é sempre, não aquela pontualmente que estamos sendo aqui agora temporariamente. Então, assim, É. e consciência aqui, alguns chamam de espírito, outros chamam de alma, outros chamam de eu maior, outros chamam de centelha. É assim, outros chamam de José, outros chamam de Maria, daria no mesmo, né? Não é o caso, mas daria no mesmo. Então, assim, se a gente quiser simplificar para entender, é isso. Você não tem como deixar de estar vivo, porque o que está vivo em você é a consciência que você é. É a consciência. Agora, você, enquanto está experimentando esta realidade, você está logado a este organismo virtual e não tem hipótese nenhuma a chance de você se desconectar por acidente ou por alguma coisa, né? Você está, enquanto o avatar estiver vivo, você está logado. E quando ele deixar de funcionar, aí você vai embora. É a transição. O que é a transição? Você desligou do acesso desse canal conectado através desse avatar e voltou para a consciência que você é e vai flutuar lá no mundo da consciência, na experiência que você tiver que ter de transição lá até decidir mergulhar em outra experiência, é, em outro avatar aqui. Então, por exemplo, o que você está descrevendo do Eben Alexander é uma experiência fora do corpo durante uma experiência de quase morte. Okay? O que é uma É. experiência de quase morte que a gente já chegou a comentar, até depois, se quiser, você tem alguma coisa para comentar a respeito disso, mas a experiência de quase morte é uma experiência fora do corpo durante um momento de crise, onde, às vezes, muitas vezes, o corpo é dado por morto, fica É. sem sinal a mente para, né, fica flat, o coração fica flat, quer dizer, então você fica por alguns minutos, né, alguns momentos nessa situação e você tem essa experiência fora do corpo que vira um EQM porque você quase morreu, né? Teve morto por É. algum tempo, e aí você volta e volta a experimentar aqui. Se você não voltar, né, vamos dizer, você teve um acidente e morreu mesmo, caiu de um despenhadeiro e se despedaçou. O que se despedaçou? O seu avatar. Você não se despedaçou, Não né? despedaçou. Você continua a sua experiência, só É. se desconecta do avatar de forma mais definitiva. Então, É. então só assim, se a gente compreende, eu prefiro não ter medo, porque eu estou tendo uma compreensão de como as coisas são, né? E estou podendo experimentar. Se eu posso experimentar uma experiência fora do corpo, sem ter que quase morrer para ter uma experiência fora do corpo, é muito melhor, na verdade. Porque se você tiver que sofrer, já imaginou se todo mundo, não, agora eu vou me jogar na frente de um carro para ser atropelado para ter uma experiência fora do corpo. Não, 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 não não. precisa disso, né? Pelo É. amor de Deus. É. Agora, quem teve, que nem no caso do Eben Alexander, por uma meningite, ficou em coma, teve essa experiência, voltou com a memória dela, né? É outra coisa. Como num sonho, nem sempre a gente lembra do sonho. Numa experiência dessa, a pessoa também muitas vezes pode não lembrar, mas muitos voltam lembrando, e isso Lembrando, modifica radicalmente a vida dessas pessoas, porque elas descobrem que a vida não está ligada ao corpo, a vida está não. experimentando o corpo, ok? Experimentando o corpo. O que eu costumo falar é que a fonte que tudo cria, ela cria esses avatares para se experimentar, provavelmente através desses avatares também. Então, nós, como consciência, nós somos essa consciência ligada à fonte que tudo cria, entende? E de repente a gente entra em algum molde, alguma roupa, entende? E vive naquela roupa por algum tempo. Então, eu me lembro uma vez que uma amiga, muito amiga minha lá nos Estados Unidos, o marido dela faleceu, e ela falou: ai, Débora, vamos comigo no cemitério, eu quero visitar o túmulo dele, quero isso, quero aquilo. Eu falei para ela: linda, vamos conversar um bocadinho. Eu era muito amiga do marido dela, meu marido também, nós éramos dois casais sempre saindo juntos, um cara muito espetacular, ele muito bacana mesmo. Ele é uma pessoa maravilhosa, de onde ele está, ele deve estar às gargalhadas da cara da gente,
porque está achando que ele está aqui nessa lavanderia. Do que você está falando, Débora? Falei, é isso mesmo, um cemitério é como uma lavanderia. Está cheio de corpos sujos de terra. Porque a pessoa não está aí dentro, ela já está fora. Sabe, a pessoa de verdade, o que é a essência, o que somos nós de verdade, que move esse corpo que nós estamos, isso aqui é uma roupa, isso aqui é uma roupa, só isso. Fica aqui, entende? Nesse local aí, e que a gente vem visitar uma roupa. Entende? Débora, Sabe? tem mais um fator ainda. Essa roupa que ficou para trás da pessoa, ela não é É, mais útil para a pessoa, porque aquela pessoa foi ter outras experiências. E ela vai ter só outras permanece experiências. aí, ela não desaparece de imediato por um único motivo, para nós que ficamos. Porque É, esta realidade tem uma coerência, tem que ter uma desintegração, vão ter que ter micróbios, vai ter que ter consumo, é, vai ter que ter dissolução. Mas o que sobrou ali é mais para nos deixar ter uma experiência realista desta realidade, porque você imagina, se a pessoa, quando o avatar, a pessoa fosse embora, se desconectasse do avatar, o corpo desaparecesse, ficaria muito é. evidente. E ninguém acreditaria Mas, mais no mas, enredo da história. mas você sabe que para outras, digamos, civilizações interplanetárias, vamos falar assim, isso acontece. Eles trocam de corpo a cada 900 mil anos, porque o corpo parece que não tá mais do gosto, sei lá por que cargas d'água, e eles mudam de corpo, entende? Então, Não, aquele com corpo morreu, mas certeza, eles continuam com aquela vivência deles num outro corpo, entende? com Por certeza. exemplo, a nível, por exemplo, pleiadiano, pelo que eu já fiquei sabendo, eles trocam de corpo, mas, por exemplo, se existe um casal, eles continuam como casal, eles trocam o corpo, mas aquele casal continua. Eles podem continuar juntos mais de 1000 anos, entende? Mas trocam o corpo, porque aquele corpo, de repente, não está mais funcionando como deveria, entende? Então, existe. É como você chegar e falar: olha, esse celular aqui não está mais funcionando, vou comprar um outro mais novo, entende? Eu vou botar um outro mais novo, entende? Eles cuidam muito bem daquele corpo que eles estão usando, cuidam muito bem, tem muita responsabilidade nisso, mas eles não são conectados ao corpo, não tem aquela dependência, aquela conexão ligada assim, não tem. Então, o que eu estava tentando dizer para ela era que ela não precisava ir de uma cidade a outra, era um transtorno na vida dela toda vez que ela ia no cemitério. E ela conseguiu, sentou comigo, começamos a conversar. Falei, vamos lembrar do George, como ele era alegre, como ele brincava, a gente sempre dando risada dele, sabe? E ele contando piada, sabe? Olha como muda o clima aqui da sala, garota, olha aqui. Então, isso é visitar o George, entende? Assim, então nós estamos trazendo o nome dele aqui ao grupo, estamos falando, e aí, George, Estamos olha, nós continuamos, relembrando, uhum, lembrando de maneira alegre, de maneira uhum, gostosa, como comemorando a vida dele e não a morte. comemorando isso, a vida. Existem uns filmes, são desenhos animados mexicanos que falam sobre o Dia dos Mortos, né? Não sei se você Uhum. já viu esse desenho animado, É, em que eu não vi, mas já me comentaram sobre ele. eles celebram os mortos. Então, eles falam que enquanto a família estiver celebrando aquele morto, lembrando dele com alegria, ele nunca vai ter tristeza no lugar onde ele está. Porque eles já tomam por base que a pessoa continua vivendo em algum lugar e que a família, uma vez por ano, faz uma festa e celebra aquele ente querido que partiu para o outro lado. Eles chamam de submundo, né? Apesar de não ser, como a gente chama submundo aqui, uma coisa negativa, submundo eles falam que é o mundo que existe abaixo do nosso. Não Cada sei um se é dá o abaixo ou se é nome que acima. quer, É, entendeu? é, Alguns chamam é de isso José, aí. outros chamam de Maria. Entende? Então, agora, sabe, eu tenho contato com esse submundo sempre. À noite eu trabalho nesse submundo, todas as noites, entende? Porque eu me ofereci para esse tipo de trabalho. Então, quando você me perguntou uma vez, se o Instituto fazia algum tipo de trabalho espiritual, alguma coisa assim, uma vez você me perguntou, né? Faz sim. Existe um curso que eles têm lá chamado Lifeline, que é linha da vida, em que você
vai a um determinado local, né, com a tua faculdade consciencial devidamente trabalhada para chegar naquele local, e eu vou acompanhada por 4 ou 5 guias diferentes, eu não vou sozinha, porque eu tenho um corpo denso aqui na Terra me esperando, enquanto eu, em corpo astral, estou trabalhando lá. Eu tenho um corpo denso ainda, um corpo físico aqui, né? E eu consigo ser ouvida pelas pessoas que estão lá, espíritos, né? Que se sentem, onde eu estou, o que que eu estou fazendo aqui, cadê minha família, que estão meio sem rumo, já morreram. Como o Avatar já morreu, o Avatar já está aqui na Terra, né? Desligado já, né? Eu vou com esses guias para conversar com esses seres que não sabem direito onde é que estão, e eu converso, e eu chego e falo: Oi, amigo, onde é que você tá? Eu tô ouvindo você falar, mas eu não sei. É que aqui tá muito escuro, cara. Vamos ali para trás que tem mais luz. No que o cara olha procurando a luz, os guias levam. Entende? Então, meu trabalho é uma beleza, eu vejo isso acontecer a noite toda. Às vezes não, às vezes eu vou para lá para, ok, estou aqui, qual é o trabalho hoje? Né? Eu aprendo alguma coisa que eu vou fazer aqui na Terra, que nós já conversamos sobre isso no nosso último papo, o que que você aprendeu no astral e que você aplicou aqui na Terra, entende? E também outra coisa também é que quando chego lá, às vezes os guias falam: hoje não vai ter trabalho, hoje você vai para uma aula. Aí eu sou levada em algum local que tem um anfiteatro enorme, enorme, e que eu sento nesse anfiteatro e as aulas acontecem como se fosse uma holografia no meio, o palco é no meio, assim, e a gente senta sei lá, se banco, cadeira, eu não sei direito, é uma coisa que a gente fica assim, não sei o que que é, mas é um anfiteatro. E a gente assiste coisas que eu aplico aqui na Terra depois. Você sabe, você tocou num ponto importante agora, ela é todos são, né? Mas esta questão de qual é o objetivo da existência das realidades, desses diversos níveis de realidade, inclusive o nosso, e da nossa participação em qualquer deles, né? E isso foi um aprendizado pessoal meu, e que é reforçado pelas descobertas do Tom, que é tudo que acontece é para oportunidade de aprendizado, de crescimento e de evolução da qualidade de ser, ok? É, Individual nossa, ok? É por autoconhecimento. Então, tudo que existe em qualquer lugar, em qualquer situação, é oportunidade de aprendizado e de crescimento. Inclusive, quando você está tendo uma experiência dessa de ajudar, porque no que é que nós estamos crescendo e nos desenvolvendo aqui? Em ser seres mais amorosos. Quando você faz algo pelo outro, como prestar alguma assistência espiritual para qualquer um em qualquer situação dessas, independente do que isto vai prestar de benefício para ele ou não, para o outro lá, você está já desenvolvendo a você mesmo na prática do amor. Você pode ajudar o é, outro aqui, fisicamente, nesta realidade, emocionalmente, psicologicamente, nesta realidade, ou você pode ajudar o outro em situações que são apresentadas para você nestes locais da realidade, de realidade mais sutis, ok? Ou você pode ir efetivamente aprender alguma coisa também numa sala de aula, quer dizer, como você faz, mas em qualquer lugar, quer se pareça com uma sala de aula ou não, o que está acontecendo aqui, ali ou em qualquer lugar é sempre uma oportunidade de aprendizado. Que nem nós estamos aqui, nós estamos fazendo isso em vários níveis. Eu estou aqui conversando com você, trocando ideias, aprendendo coisas com a sua experiência. Você possivelmente está percebendo ou aprendendo alguma coisa com relação a esta forma de descrever as coisas que eu tenho e que o Tom tem. E as pessoas que estão interagindo conosco na audiência estão tendo uma oportunidade de ver as duas formas de enxergar e de explicar e tentar extrair algo disso também para suas vidas práticas. Então, onde for que você estiver, a oportunidade principal não importa por quê, a pergunta por que isso está acontecendo comigo, ela não é importante, porque não é, importa por quê, já está acontecendo, ok? Então, o porquê não vai te ajudar em nada. A pergunta é, o que que eu posso extrair disso
vai ser muito mais útil para cada um de nós, em qualquer situação que esteja, sendo experimentando esta realidade ou qualquer outra. O que que tem aqui nessa situação que está me contribuindo para o meu crescimento? O que que eu preciso extrair dessa experiência? Então, é É, sempre uma pergunta. E só para encerrar a pergunta anterior existe algum risco real de praticar a projeção da consciência? Espero que tenha ficado óbvio que não, ok? é. Mas é recomendável, não tem riscos, mas o único risco que sobra é aquele da vibração que você vibra, do ser que você é, do medo que você pode levar com você em qualquer experiência da sua vida. Isso aí são coisas que podem te causar dores de cabeça. Ninguém vai perder a vida por causa disso, mas se você tem muito medo, qualquer susto pode ser mais um trauma, né? Então, tente limpar o medo antes É. de experimentar coisas Não, que te geram medo, ok? no primeiro dia de um curso básico, a gente trabalha isso profundamente. Como eliminar esses medos? A gente trabalha de onde eles surgiram, não é o medo na consequência. Vamos olhar o início disso, como isso aconteceu para começar. E a gente destrói ali a raiz do medo. Pronto, acabou aquele medo, entende? Então, isso aí a pessoa aprende e ela faz por ela mesma, sozinha em casa, depois liberando todos os medos. Quando volta para um segundo curso, não dá nem para reconhecer a pessoa. A pessoa é outra pessoa. Eu falo, menina, o que que você fez? Você tá, parece mais suave, mais assim, solta, não sei explicar. Ok. A pessoa trabalhou, trabalhou, ela muda. Mário, fica mais leve, fica mais suave, fica até mais bonita, para dizer a verdade, sabe? Não precisa fazer nenhum tratamento de pele, não. A próxima pergunta, Débora. Oi. Como o Instituto Monroe vê a relação entre ciência e espiritualidade? A gente já sabe que o Instituto Monroe nasceu com a criação de um laboratório, então o objetivo já era científico na época, mas como você descreveria que ele vê essa relação entre ciência e espiritualidade? Então, realmente você falou certinho. Quando o Instituto começou, o Robert Monroe tinha muito medo que aquilo ali virasse mais um programa de riponga. Lembra que a coisa começou a ser desenvolvida mesmo para valer, anos 50, anos 60, né? O Woodstock foi em 1968, lembra disso, né? Então, não existia nada no Ocidente que levasse a um estudo que fosse um estudo da espiritualidade que não envolvesse religião. Entende? Não, não existia. O Dalai Lama veio para o Ocidente nos anos 70, quando começou o trabalho da espiritualidade a aumentar, a falar de meditação, a falar disso, a falar daquilo, a falar dos grandes gurus que faziam o trabalho de meditação, de não sei o quê, tudo nos anos 70, bem depois do trabalho do Instituto Monroe ter começado, entende? E, obviamente, de novo, eu quero apresentar para todo mundo eu adoro camiseta, né? Eu vou pedir licença para apresentar essa figura que está aqui na minha camiseta. Essa minha camiseta tem um desenho que mostra. Esse aqui muita gente deve conhecer, né? Ela mostra aqui uma parte do globo terrestre, aqui a Terra, esse pedaço, e aqui tem um místico botando a cabeça para fora da Terra e olhando o universo. Ele está olhando, vendo o que está acontecendo na cabecinha dele aqui, o que está acontecendo no universo. Então, ele coloca a cabeça fora e olha o universo. Então, essa camiseta, para mim, representa o trabalho que o Robert Monroe fez, entende? Como um grande estudioso, um cientista que foi olhando com alguma coisa que ele não encontrava, talvez, as respostas todas aqui, ele botou a cabeça para fora. E ele olhou o universo e ele conseguiu respostas aqui no universo que não tinha aqui na materialidade. Então, eu acho que esse desenho aqui, que é um desenho é um desenho de um alquimista, eles não sabem o autor disso, mas eles entendem como se fosse um cientista que entrando na linha do misticismo e olhando, sabe, a questão da alquimia daquilo com a terra com aquilo, e tentando juntar uma coisa com outra e entender o que acontecia, que ele pudesse explicar melhor os fenômenos da Terra e começar a entender onde a Terra estava
onde a Terra estava localizada, quais os fenômenos que circundavam a Terra, de que maneira que ele poderia nos afetar. Entende? Então, foi isso que o Robert Monroe fez. O Robert Monroe era um pesquisador cientista, totalmente cientista. Ele tinha pavor de ser considerado um riponga, pavor. Então ele falava nada de mantras, nada de não sei o quê, nada de não sei o que lá, pelo amor de Deus, né? Então sempre teve pessoas que chegavam lá falando a mesma coisa que algumas pessoas chegam falando para mim. Eu sou espírita, acho que isso vai facilitar o meu trabalho. Não, nem facilita nem dificulta. Tanto faz o que você é. Se é espírita, se é católico, se é budista, se é protestante, se é, sei lá, não tem nenhuma linha religiosa. Não é importante isso, porque o que você tem que vivenciar a nível de aprendizado alquímico, ou de aprendizado místico, ou de aprendizado além do corpo físico, qualquer que seja o nome que vai dar, você vai aprender. E foi o que aconteceu com o Robert Monroe. Ele começou a perceber que estava faltando uma parte nele, que foi acalmando os medos que ele tinha, e ele foi chegando próximo daquele conhecimento que ele queria ter fora da Terra. Tanto que existe uma vez que Robert Monroe estava fora da Terra, fazendo as pesquisas dele, e ele tentou ultrapassar uma barreira e ele não conseguiu. E ele não conseguiu. E aí ele perguntou: o que aconteceu que eu não pude atravessar aquela barreira, né? E aí a resposta que ele recebeu foi imediata: você não está preparado para isso. Veja bem, quer dizer, há barreiras que não é porque a pessoa tem muito conhecimento técnico, tem muito conhecimento não sei o quê, tem muito conhecimento místico, tem muito. Ela tem que estar preparada num global para atravessar. Ela tem que estar equilibrada tanto na parte de conhecimento místico quanto na parte de conhecimento científico para olhar fora do que normalmente as pessoas olham e entender alguma coisa e trazer isso para dentro do ambiente onde ela vive e dividir com os outros. E ver de que maneira os outros vão lidar com aquele conhecimento. E dentro do Instituto Monroe, nós temos exercícios que fazem com que a gente perceba o que envolve a Terra, que em volta da Terra tem o que o Instituto chama de banda M, em que a gente entra em contato com o que já foi a Terra, o que está sendo a Terra, o que vai ser a Terra, o que a gente chamaria de presente, passado e futuro, mas essas tecnologias só existem dentro da Terra, não existe fora da Terra. Fora da Terra é tudo agora. Acontece agora, não vai acontecer, não, está acontecendo, você que não está vendo, entende? Alguma coisa assim. Então, o Robert Monroe começou a descobrir isso e ele começou a montar exercícios, trabalhos, começou a lançar workshops avançados, cursos residenciais de uma semana, graduados, foi indo, e o que você faz hoje em dia de trabalhos é fantástico, sabe? Coisas que as pessoas nem poderiam imaginar. Então você chega lá, de repente tem um trabalho que usa teorias absurdas de física quântica. Acredite se quiser, eu faço e entendo, sem saber nada de física quântica. E eu trouxe um desses cursos para o Brasil. Eu tive, obviamente, à noite, o professor do assunto fazia reunião com os alunos, eu ficava traduzindo o professor para os alunos, traduzindo os alunos para o professor, a internet ligada e tudo mais, mas foi fantástico, porque eu apresentei às pessoas, falei, olha, eu entendo, eu só não sei explicar com os termos que ele explica. Agora, eu entendo o que está acontecendo. Então, agora vamos à explicação bem bonitinha, arrumadinha, sabe? Dois tracinhos, dois pontinhos, tracinho, grifar. Vamos assim, nossa! Vamos ouvir o que ele vai falar. Entende? E ele Deixa eu, falava e as pessoas adoravam, sabe? deixa eu aproveitar aqui, você volta nesse tema ainda, mas uma parte aqui com relação a esta questão de tempo, que eu até gostaria, eventualmente, também de conversar com você. Mas, assim, o Tom, veja bem, descobrindo o mecanismo de funcionamento, primeira coisa, confirmando para você, aquela questão de ele ter encontrado uma barreira, né? Pelas É, explicações do Tom,
você verifica o seguinte: a fonte vai te dar acesso a tudo e qualquer coisa no geral e vai que seja positiva para a sua evolução, para o seu crescimento. Então, se É, tem algo no meio do caminho que você não está preparado para lidar com aquilo, ela pode sim te bloquear acesso a algumas coisas, porque é que nem uma criança, quando você põe aquelas tampas de tomada, né? A criança quer enfiar o dedo lá, e aí você vai, compra aquelas tampinhas de tomada, tampa tudo e bloqueia, ok? é. Porque se a criança enfiar o dedo ali, ela pode acabar morrendo, e você não vai deixar que isso aconteça. No nosso caso, não é um caso de morte, mas é um caso de eventualmente gerar trauma. Você não está preparado. Então, se algo não vai ser contribuição positiva para você, a fonte pode sim deixar determinadas áreas e situações e experiências bloqueadas. Você acaba tendo acesso a todo o resto, mas alguma coisa pode ser que você não tenha. Outra coisa é com relação ao tempo, porque ele descobriu qual é o mecanismo. Porque como é que a gente está aqui, isso aqui parece um filme, né? Parece uma novela, alguma coisa assim, e como é que isso acontece? Como é que a coisa rola com tanta facilidade? Veja, é porque a fonte ela conhece muito bem a situação atual, ela tem pleno acesso a toda a informação minha, sua, de qualquer um e do ambiente, né? Que ela está rodando esta simulação, esta realidade virtual, este filme aqui, e ela, para disponibilizar as possibilidades, o futuro não está pré-definido, mas ele está pré-calculado. Todas as possibilidades do que possa vir a acontecer estão disponíveis e pré-calculadas. Então, a holografia, o quadro da holografia do filme holográfico nosso aqui, está pronto. O seguinte, o outro, e esse, se você escolher ir nessa direção, estão todos prontos. Se você escolher naquela direção, estão todos pré-calculados pelo poder de computação da fonte, todas as possibilidades para frente estão pré-calculadas. Só que isso não começou a acontecer hoje. Então vamos supor, olhar para o Big Bang. Desde o Big Bang, todas as possibilidades para frente, até uma distância razoável, estão pré-calculadas. E aí vem acontecendo. Então tudo que eu, desde que eu nasci, estava pré-calculado como possibilidades. À medida que eu escolhi um caminho ou outro, eu fui fazendo o caminho, eu fui tornando real determinadas realidades por conta das minhas escolhas, ok? Minhas intenções e minhas escolhas com essas intenções. Então eu estou trajetando aqui pela realidade, fazendo zigue-zague, indo, experimentando as coisas que vão ocorrendo em função das minhas escolhas e daquelas das pessoas à minha volta também afetam. Por exemplo, eu não vou me mudar desta casa atual sozinho. Se eu tiver que me mudar daqui, eu vou conversar com a minha esposa e vamos escolher um outro lugar em conjunto. Então, quanto mais próximas as pessoas, mais elas envolvem, impactam a sua vida. Então, a escolha nossa e das pessoas ao nosso redor, elas impactam a realidade. E a gente vai experimentando essa realidade, elas estão todas as possibilidades pré-calculadas. Então, existe É. lá os registros acásticos, o Hum. Tom chama de banco de dados da fonte. É um banco de dados que tem todas essas holografias prontas de cada quadro, de tudo que vem a poder ser para frente e de tudo que poderia ter ocorrido e ocorreu, e de tudo que poderia ter ocorrido e não ocorreu. Ficou tudo guardado lá. É, Tá? é. Então, todas essas coisas são acessíveis. Então, quando alguém olha de fora do banco de dados e vê tudo pronto lá, você acaba tendo essa sensação de poder dizer que lá está tudo ao mesmo tempo, porque é tudo fotografias guardadas para trás e para frente no banco de dados. E se você quiser consultar o futuro, você pode verificar quais são as probabilidades mais altas de ocorrência, qual é o quadro delas lá na frente, e até assistir algum trecho desses filmes futuros. Então, as pessoas que conseguem acessar informações futuras, elas estão buscando nesse grande banco de dados do sistema sobre as possibilidades futuras. Algumas são altas, né? Porque dependem da vontade de várias pessoas, né? Por exemplo, uma eleição, ou sei lá o que vai garantir que a coisa vá numa direção. Então, aquela probabilidade disso acontecer é alta. Outras coisas que dependem só de mim, se eu vou encontrar uma vaga ou não na porta da casa da minha mãe, é mais fácil de eu criar uma vaga lá com a minha vontade do que não, ok? Então eu vou, com a minha vontade, aumentar a probabilidade de que determinada realidade se materialize para mim. Então é nessa onda que nós estamos lidando. Então quando alguém fala, né, que está tudo ao mesmo tempo, está tudo lá no banco de dados já, ok? É, Mas é.
é o que está acontecendo, por isso que muitos outros também dizem, o que existe em verdade, né, é a experiência do agora, é um agora É contínuo, o ninguém agora, nunca saiu do agora. O agora é é, o único momento que estamos vivendo e a gente vai é. experimentando, vai escolhendo aonde? Agora. Vou percebendo opções, escolhendo, experimentando e experimentando as consequências das escolhas anteriores, tudo acontecendo agora. Então, o tempo que tem existência real é o agora. O resto é informação guardada do que foi para trás e do que pode ser para frente. Então, essa questão da linearidade, ela é realmente uma forma pobre de descrição, né? Mas assim, esse entendimento dá uma visão mais ampla. Outra coisa que tem sobre a questão do tempo, porque tem gente que diz que tem lugar que não tem tempo. Veja, se você está lá neste lugar, seja onde for, e está consciente lá, aonde a consciência estiver, existe o tempo. Por quê? Vamos dizer, você foi nesse lugar que é uma sala de aula, ok? No anfiteatro. Você chegou lá e percebeu que tinha pessoas lá assistindo uma aula e o material estava sendo passado. Bom, você percebeu o começo, o meio e o fim da aula. Você percebeu algo que foi passado para você. Então, em qualquer lugar que você está percebendo, tem um antes, um durante, que está acontecendo agora, e um depois. Quando você sai de lá e volta para cá, aquilo ficou para trás, ok? Então, para a consciência, se tudo estivesse congelado, não existisse tempo, né? Estaria tudo parado. Então você não perceberia nada, mesmo que estivesse vendo uma única coisa. É como se É. congelasse a imagem aqui e parasse a transmissão. Não vai acontecer mais nada, esquece, não vamos ouvir, não vamos perceber, não vai acontecer mais nada. Então, se existe consciência, aonde a consciência está, ela percebe, e se ela percebe, tem antes, durante e depois. Então, pode ser mais rápido, mais lento, é outra velocidade, é outro nível, mas a consciência, uma demanda da consciência é que o tempo exista, porque se o tempo não existisse, a consciência não estaria consciente de nada, não teria como ela estar consciente, ela não teria como perceber. Então, assim, é só uma questão de refinamento, de Não, interpretação, mas, assim, eu, definitivamente, lá você pode passar uma experiência enorme e voltar aqui só se passaram segundos, porque são é, tempos em velocidades diferentes. Mas você aqui está no agora, e seja lá onde for que você vá, você vai ter um agora lá também. Então, por favor, se quiser falar algo da sua experiência experimentando essas coisas, mas eu só estou tentando dar um suporte de é. descrição aqui. Não, eu só estou querendo imaginar que talvez a maneira como a gente entende e percebe a nossa consciência seja uma maneira tridimensional. É isso que eu estou querendo falar. Porque quando você está fora do corpo e vai para exercícios ou trabalhos, como o Instituto tem Focus 15 e que o Robert Monroe nomeou como ausência de tempo, entende? Ausência de tempo, você vive experiências absurdamente incríveis, incríveis, incríveis. Eu acho que a maior parte dos cursos do Instituto Monroe são feitos em Focus 15. A maior parte. O trabalho que o pessoal fala, visão remota, visão isso, visão aquilo, o trabalho de jogar o dado e saber que número que vai dar no dado no final, não sei o quê, todo esse negócio que tem, entortar as coisas e tudo mais, que o Instituto tem esses trabalhos todos. O Robert Monroe relacionava como a ausência do tempo como a gente conhece. Então, talvez A seja o tempo. ausência do tempo, como a gente conhece, não tem a É, Lua dando volta, não tem a Terra dando volta no Sol, não tem relógio, ok? é, Visível. Então, a ausência do tempo, como você o percebe, o conhece, percebe? ela existe. Agora, enquanto você está lá, você percebe que aconteceu alguma coisa lá. Se É, aconteceu alguma coisa lá, tem o antes da coisa acontecer, o durante a coisa acontecer e o depois. Então, você tem uma percepção sequencial de tempo, né? E veja, eu estou falando dentro da minha visão limitada, eu tenho também alguma experiência em não estar aqui, estar em outros ambientes, onde não tinha como saber que tempo era, o que estava acontecendo, mas assim, o que eu falo para você nesses lugares que eu experimentei, eu tinha percepção de coisas, né? Eu é, percebia coisas lá, percebia sensações, sentimentos, visões, né? Aliás, coisas lindas, coisas enormes, coisas gigantescas, o que fosse. Mas eu percebia e eu me deslocava, né? Olha, eu me intencionava a ir para uma direção ou ir para outra para ver algo em mais detalhe. Então, assim, eu estava numa posição, mudava de posição,
e me deslocava. Então, assim, isto é que é a definição mais básica de tempo. Você está percebendo algo, as coisas estão acontecendo e você está no momento agora lá também. Quer dizer, eu estava numa posição, me desloquei, fui para uma outra posição, vi de outro ângulo. Então, isto requer passagem de tempo. Só que a velocidade lá é outra. Então, tudo que eu experimento, eu posso experimentar. Existe uma passagem do Robert Monroe que descreve isso no livro, que é simples assim. Ele estava falando com outras duas entidades lá em algum lugar, fora daqui, e ele está lá conversando. Aliás, foi a primeira vez que eu ouvi falar do Robert Monroe, foi uma aula que eu assisti que o professor estava descrevendo essa cena, que ele achava maravilhosa, eu passei a achar maravilhosa porque é mesmo, né? Então ele estava lá conversando e citou algo para uma delas que acontecia aqui na Terra de algum jeito. Que ele era da Terra, que aqui era de um jeito e as consciências não eram da Terra. E ele conversando com a outra, ele percebeu que a terceira que estava quieta ouvindo desapareceu. E continuou conversando. Dali um pouco aquela consciência voltou. E aí ele perguntou: você sumiu? Para onde é que você foi? Ah, você estava descrevendo uma situação na Terra, eu fiquei curioso, fui lá viver uma experiência na Terra e voltei. É, isso Tá? é. Então, assim, você veja, naquela fração de tempo em que eles estavam conversando, foi o suficiente para aquele outro se deslocar, teve uma experiência, não sei de que tamanho, se foi uma vida inteira, eu não lembro, mas voltou para lá e retomou a conversa com experiência agora de algo que antes ele não sabia, porque ele ficou É, curioso. é, Então, assim, o é, tempo, a velocidade é diferente, mas sempre tem algum rolando, é. mesmo que você não perceba, não tenha relógio, não tenha nada. Então, assim, quando o Robert Monroe está descrevendo isso, eu me permito interpretar que ele está dizendo que não é o mesmo tempo daqui, que não tem mensuração como tem aqui, é um outro tipo de tempo e em outra velocidade, mas É se outro ele está, tipo, é outro entendeu? tipo, é outro Beleza? tipo, sim. Ele tem naquele livro psicodélico dele, Far Journeys, né? Que é, aquele lá que eu gosto demais desse livro. O pessoal fala, é louco, é psicodélico o livro. Eu falei, eu gosto, é o que eu mais gosto. Ele, ele fala de uma conversa que ele tem com a com o B e com a B, entende? Que são os três Uhum. amigos extraterrestres dele, né? E ele fala que ele olhava assim para a Terra e ele via assim, como se fosse assim anêmona, sabe? Acendia, apagava, acendia, apagava, acendia, apagava, acendia, apagava, acendia, apagava. Ele falou, o que que é aquilo que está acontecendo na Terra? Aí os caras explicaram para ele, são as encarnações e desencarnações. Falou, mas tão rápido, nem bem entrou, já está saindo. Ele falou, aquela ali viveu 80 anos, ó. Aquela ali, ó, acabou de viver 62 anos. Olha, aquela ali, ó, acabou de viver não sei o que. E para ele, Robert Monroe, era assim, menos que um piscar de olho. Menos que um piscar de olho ele estando fora da Terra. Então, é o que leva à interpretação que eu faço Claro. de que o tempo é o que nós entendemos aqui na Terra é tridimensional, é dentro da realidade tridimensional que E, nós vivemos. Só e isso, mais, entende? Débora, é na velocidade própria. Quando a gente está aqui É, dentro, a gente vê é. as coisas acontecendo na velocidade local. Quando a É gente está lá local, fora, claro. a gente vê lá, parece normal, porque é a velocidade local É, lá. Quando de lá lá, você olha para cá, você tem essa é. percepção, ou que ocorreu muito rápido, ou que Meu, ocorreu muito devagar, né? é, Porque é isso aí, é. cada Não local tem. o tempo avança, mas avança numa velocidade diferente. Totalmente diferente. Então, dentro do que a gente aprende no primeiro curso Gateway Voyage residencial lá no Instituto, a gente vê essa barreira, que é uma barreira muito assim específica que a gente atravessa para entrar na Terra e que tem a ver com a nossa passagem pela informação do tempo, de onde a gente vai ficar, se a gente vai ter um duplo, se não vai ter, se a gente vai viver mais ou se vai viver menos, o quanto de vida a gente vai ter, toda uma é como se fosse uma barreira que a gente atravessa para entrar na Terra, entende? Então, uma condição, sei lá, porque a palavra barreira parece que impede, né? Não, é uma faixa, vamos dizer, uma faixa que a gente atravessa para entrar na Terra. Uma outra Então, coisa é,
Uma outra Então, coisa o que eu. que leva à percepção quando alguém fala, quanto tempo você fica fora do corpo? Eu não sei. Não Eu não sei, eu sabe. não olho o relógio. Se, Não. que eu não olho quando eu. Mas isso eu vou olhar quando eu estou saindo do corpo. Eu não estaria relaxado o suficiente para olhar. Mas é interessante que quando eu volto, eu tenho mania, muitas vezes, de olhar o relógio. Muitas vezes. Entende? Porque eu vivo situações tão intensas, que é como se eu tivesse vivido 2, 3 anos e saí. Quando eu olho, eu falei, eu tive a impressão que eu estava começando meu relaxamento, devia ser umas 8 horas da noite. Eu tive a impressão, agora de repente são 9 horas da noite, quer dizer, passou uma hora só. Eu vivi tudo isso em que menos de uma hora, que até eu relaxar, até sei lá que horas eu saí, que horas eu voltei. Não é possível que tenha passado só uma hora, entende? É que você vivencia coisas diferentes na maneira de perceber o tempo, que é totalmente único na terceira dimensão. Não Uma outra existe igual forma a esse. fácil de É, exemplificar isso para as pessoas que têm essas dúvidas são os sonhos, ok? Que eu uso bastante. Os sonhos não são. O que é um sonho? Aqui é um sonho conjunto, com outras pessoas aqui, outras consciências participando e com o suporte da fonte para gerar o ambiente de uma forma contínua, porque não é um sonho único é, meu, ok? Não é, tem diferença fundamental, porque tudo é feito com informação. E um sonho também é totalmente feito com informação. Mas um sonho típico, onde eu esteja sonhando sozinho e criando tudo sozinho, como muitas vezes acontece, não é um sonho lúcido, um sonho que eu estou interagindo com outras pessoas. Em geral, muitos dos sonhos eu crio sozinho de noite. E crio em décimos de segundos, às vezes. Quando você tem aquelas medições das ondas encefálicas, aqueles picos de onda que está dando no sonho, eles são extremamente curtos. Mas naquele espaço curto de tempo local aqui, medido num eletroencefalograma, um é, sonho pode ter durado uma vida. Eu já tive sonhos onde a coisa não se estendia por dias, por semanas. A minha percepção lá, em função das coisas que aconteciam, e aí você acorda e fala, poxa vida, mas às vezes você levantou, foi no banheiro, deitou, daqui a um pouco acordou meia hora depois e teve um sonho de uma vida, sendo que só alguns segundos, na verdade, você sonhou. Então, um sonho é uma realidade muitas vezes virtual, criada por você mesmo, com informação dentro do seu próprio ser, por sua conta, e a velocidade dele ela é totalmente diferente, ela é muito mais rápida, ou seja, dentro de um sonho, você pode ter uma experiência extremamente longa e quando você volta, se passou pouquíssimo tempo. E todo mundo, a vantagem de falar do sonho é que todo mundo experimenta o sonho e vai entender essas diferenças de passagem de tempo, porque a relação é completamente diferente. Né? é diferente, é diferente. É sim, é diferente. É bem diferente, é isso aí. Débora, Agora, quando a gente faz uma terapia regressiva, você vive uma ou duas vidas. Com fatos que vêm à tona e quando a pessoa volta para cá, ela te relata, ela fica falando sobre aquilo ali 1 ou 2 horas. E quando o tempo que ela esteve naquela vida foi bem menor, que você estava ali como terapeuta do lado, assistindo, vendo ela passar tudo que ela estava passando, e ela, quando ela volta, ela traz as referências que eram importantes para ela de trazer. Entende? Era muito, com mas certeza. muito. E isso também a gente faz dentro do trabalho do Instituto Monroe, que tem um curso chamado Timeline, a linha do tempo, veja, a linha do tempo, em que a gente vai a situações onde os nossos medos ou as nossas doenças iniciaram, porque a falta, o trauma provoca uma falta, a falta provoca uma coisa que puxa uma deficiência, a deficiência pode trazer um mal-estar físico, alguma coisa você às vezes vai para um trabalho de regressão, para um trabalho de cura, entende? Porque Claro. é assim que a coisa funciona, entende? Ah, Eu costumo citar nesse caso, que é uma experiência própria, que eu estudei bastante sobre isso e pratiquei durante um tempo, que é a questão da PNL. A PNL faz muito isso. Ela não diz o que ela está fazendo, é, mas ela é, faz você imaginar aquelas situações pelas quais você passou, você vai lá e revivencia, faz alterações, faz ajustes para é, ajudar a desfazer traumas, né? Para ajudar a tirar de lá aquelas crianças traumatizadas que ficaram congeladas lá naquele trauma e coisas do tipo. é.
e são mágicas, né? E você está revivenciando isso, mas você pode efetivamente visitar, quase que diríamos fisicamente, ir lá assistir a coisa toda, porque está tudo lá guardado no banco de dados do sistema. Eu às vezes chamo de realidades paralelas. Elas estão ali intactas numa realidade paralela. E você acessa, Sim, você sim. acessa. Como eu te falei, todas as realidades e tudo que podia É, acontecer e aconteceu, e tudo que poderia ter acontecido, e tudo que ainda possa acontecer, e tudo que poderia estar acontecendo, está tudo guardado é, lá, ok? E é é. só uma questão de buscar o canal correto. Débora, é assim, nós não vamos conseguir completar todas as perguntas. Eu quero te fazer hoje uma última, porque senão a gente não acaba mais, e depois a gente faz outro, ok? Imagine, imagine. Eu vou te fazer uma última aqui. Que tipo de transformação pessoal você já viu acontecer com algum de seus alunos? Se poderia dar algum exemplo, claro, não precisa citar o nome de ninguém, mas tem alguma história interessante que você lembraria? Olha, eu acho que todos os alunos passam por transformação, sem exceção. Desculpe falar, mas eu acho que é isso. Eles voltam para um curso avançado, ou então eles me ligam depois de um curso básico e falam: Poxa, o nosso curso terminou tem o quê? 10 dias? E nem isso, Débora, foi isso que o nosso curso terminou? Acho que foram 10 dias. Deixa eu fazer a conta. 10 dias, é isso aí. 14 dias, vai ser semana, daqui a semana, mas eu comecei antes, quer dizer, 9, 10 dias. Não interessa. Terminou há poucos dias, né? E a minha família está sentindo uma mudança total em mim. Está sentindo que eu estou mais compreensivo, está sentindo que eu estou mais acessível, sabe? Meus colegas de trabalho estão notando diferença, me estão perguntando o que que você fez, que você está diferente, entende? Há amigos que não me veem há algum tempo, perguntam se eu andei fazendo algum, sei lá, aqueles trabalhos que faz com dermatologista, não sei o nome, né? Não é coisa de injeção na cara, não. Como é que chama? Tem um nome que o pessoal faz que diz que Botox? muda. Não, não é o Botox, isso aí é tal da injeção na cara, né? Não é outra coisa que a pessoa. Tem um nome, que é Aham, feito em tudo consultório de bem. dermatologista. Então, você fez isso? Não sei o que ela. Não, não fiz nada. Você está diferente, você está diferente. Então, parece que um rejuvenescimento. Então, parece que a pessoa ganha mais tempo de vida. Você pode chegar onde você quiser, falar a idade que você tem, ninguém acredita, entende? Porque você passou por uma experiência digamos, de 8 horas um dia, 8 horas, 16 horas no total, que modificaram você completamente. E eu digo fisicamente, emocionalmente, mentalmente, sabe? E isso os alunos falam sem parar, todos. Aí fala, eu quero fazer outro curso, porque, olha, sabe, alguns falam, eu estava num relacionamento com a minha esposa ou com o meu marido, sei lá, e a relação estava péssima, eu estava vendo a hora que a gente ia ter que se divorciar, e de repente tudo mudou, sei lá, eu acho que eu entrei numa de compreensão, aí parece que ela também entrou numa de compreensão, eu não sei, parece que a minha atitude gerou nela uma atitude, sei lá, só sei dizer que o nosso casamento é tão bom que nós vamos viajar agora, tirar mais uma lua de mel, sabe? Então, eu ouço isso impressionantemente. Casais que fazem o curso junto, não é terapia, o curso não é terapia, mas o curso faz com que as pessoas mergulhem dentro de si e entrem em contato com a sua essência. É como se a pessoa viesse para cá e, de repente, ao entrar em contato com a essência, entendem o que vieram fazer aqui, com esse corpo, nessa vida. Como que a consciência escolheu o equilíbrio do DNA, a família onde a pessoa, que a consciência precede a vida, a consciência que escolhe para que família a pessoa vai, como vai ser o meu corpo, como vai ser o meu DNA, como vai ser isso, como vai ser aquilo, tudo é escolha antes de você vir para cá. Aí eu não escolhi nascer. Brincadeira, capaz. Você escolheu tudo. Até a família que você encarnou, você escolheu. Tudo, absolutamente tudo. Entende? Então, nós temos exercícios que mostram isso também, já nos cursos que a gente faz, assim, entende? Assim, workshops de 2 dias. E as pessoas falam, nossa, quando vão para curso residencial, que é mergulho intenso, uma semana, aí então, nossa senhora.
Daí então, sabe, a Legal. pessoa sai numa compreensão da vida completamente diferente, todos sentem essa. E a pessoa sente. Eu estou com mais facilidade de lidar com as coisas, coisas que antes eu não resolvia, agora eu estou conseguindo resolver, não sei o que aconteceu aí, não sei qual o exercício que fez isso. Eu falei, não, não foi qual o exercício que foi isso, qual a profundidade que você chegou dentro de você, que você concluiu isso. Quer dizer, eu aqui estive só orientando, vai para cá, olha, vai para lá, ó, tenta aqui, ó, tenta ali, ó. E você que faz o trabalho. Eu estou aqui só, sabe, como diz o Instituto, eu sou uma facilitadora. Só isso. Entendeu? Facilita o trabalho da pessoa. Só isso, entende? E a pessoa mergulha naquilo e vai indo, e vai indo, e vai indo, sabe? É E porque é é uma uma coisa experiência pessoal, não é a sua experiência. pessoal. Você Não, vai usar a não. sua para ajudar a pessoa, mas a pessoa tem que É. fazer a dela, né? A dela. E tem, É. assim, medo. Eu comecei, muitos alunos depois vieram fazer o curso comigo, é, os caras estavam escondidos debaixo da cama, de tanto medo de morrer por causa da pandemia. Eles largaram o trabalho, largaram tudo, foram para o interior, Deus me acuda. Estava debaixo da cama, eu acho. Porque estava na casa do avô, no sítio do não sei o quê, sem que ninguém me veja. É que eu estava com medo que a morte chegasse lá com aquele Com a foice. com a foice, né? E estava embaixo da cama. Vieram fazer terapia comigo. Aí, terapia, o tal de meditação terapêutica, tudo lotado até fevereiro, pelo menos agora. E o pessoal faz, e daí o pessoal começa a entender. Quer dizer, eu não faço nada para a pessoa, eu só levo a pessoa a visitar um pedaço dela que talvez ela ainda não tivesse visitado. Entende? Alguma coisa assim. E elas mudam de A para Z e vêm no curso. Você não conhece aquela pessoa de um curso básico para um primeiro avançado. Eu não reconheço a pessoa que está voltando. Entende? Tão modificada que a pessoa está. E não fui Sim. eu, não. Fui Não, eu, não. não, é a pessoa. Você É apenas a é a pessoa. oportunidade para ela. Deixa eu te comentar uma coisa em linha com isso, que é o seguinte: eu tenho muito contato com o físico Carlos Mendes, que tem aquele canal Afinal o que Somos Nós no YouTube, Ah. que faz ele faz entrevistas sérias com pessoas que passaram por experiências de quase morte. E ele já tem mais de 150 entrevistas, eu não vou saber precisar, e tem mais de 200 vídeos lá, porque tem alguns que dão, a entrevista fica grande, acaba dando em duas ou três partes, mas assim, são centenas, literalmente, de casos onde a pessoa passou por uma experiência de quase morte e voltou. E alguém, em alguma das entrevistas que ele deu, perguntou para ele o seguinte: é, se aqui qual que era a impressão majoritária dele em relação a essa massa de entrevistas. E ele falou o seguinte, que em 100% dos casos, todas as pessoas que passaram por aquela experiência voltaram transformadas, que aquilo teve, todos relatam um impacto importante nas próprias vidas, na qualidade da vida, na forma como interpretava as coisas, como levava. A pessoa teve alterações fundamentais a partir do aprendizado daquela experiência. E assim, ele curiosamente falou assim: olha, para não dizer que é 100%, teve um caso onde a pessoa disse que não teve modificação na vida dela. Mas aí eu questionei ela, mas por tudo que você acabou de me contar, você contou que era desse jeito e que agora faz daquele outro, e como é que você está me dizendo que não mudou? Aí disse que a pessoa parou, pensou e falou: sabe que você tem razão? É isso aí. É isso aí. E tem mais ainda, mais uma coisa que acontece. Porque a pessoa, quando ela está assim, com esse medo louco, assim, que na realidade, conforme eu lhe falei, é o medo da morte, né? E a gente vai conversando, vai fazendo a terapia, vai fazendo a meditação. Estou falando no caso como terapeuta, não como professora do Claro, curso aqui, claro. né? A pessoa vai descobrindo que o que ela tem é uma, na realidade, uma crença ou uma quantidade muito grande de pensamentos limitantes que foram colocados nela pela vida. Que ela, na realidade, não é assim. E ela, de repente, um dia é eureka, sabe? Eureka, assim, sabe? A pessoa fala.
Débora, eu acordei diferente. Eu acordei diferente. Parece que eu não tenho medo. Parece que eu não tenho medo. Eu tive um aluno que veio fazer o trabalho comigo e ele, quando foi fazer o relaxamento, ele falou: Eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho que ficar sempre alerta. Eu não consigo, eu não consigo, eu não posso. Eu falei: Eu Como não é que você consigo, pode não, eu ficar? não quero. Em algum momento você vai ter que dormir, relaxar, fazer qualquer coisa. Não, eu não consigo. Daí, devagarzinho, devagarzinho, depois de uma meia hora, sabe, conversando com ele, o que pode acontecer se você tirar uma sonequinha? Olha, você está deitado na tua cama, no teu quarto, você está fazendo esse trabalho de meditação. Veja, é uma meditação que você está fazendo, é uma meditação. Olha, eu estou falando com você pelo computador durante essa meditação. É uma meditação terapêutica que você está fazendo, entende? É para ajudar você. Daí, conversando, conversando, conversando. Acho que a minha conversa ficou muito chata e ele dormiu. E ele falou que não sei quanto tempo que ele estava sem dormir. Cara, você Não, é tinha que ouvir esse cara roncando, mas o que ó, vai, parecia um o urso. que vai acontecendo é que, assim, ele vai se acalmando, vai respirando mais fundo, as ondas mentais vão baixando, ela vai saindo do beta por Alfa, teta, na alfa direção pro do teta, e teta, uma hora o cara isso relaxa e se é. entrega, é fatal. Uma, Depois, ó, depois ele veio fazer curso comigo, eu nem reconheci quando ele entrou. Nem reconheci. Sabe, eu tinha feito um trabalho de terapia com ele, com algumas sessões, entende? Eu não reconheci o cara. eu vou só trazer mais uma frase do Tom antes de te perguntar uma outra coisa. Não, você falou de crenças e tem toda razão, e o Tom tem uma frase ótima para isso, e bem curta. Não existe tal coisa como uma crença boa. Ponto. E acabou-se. E eu concordo em gênero, número e grau. E É, mais, arrisco a dizer o seguinte: a gente, quando começa esse processo, você não tem noção das crenças que você tem, assim como não tem noção de muitos dos medos que estão por baixo delas. A gente pensa que não tem crença, eu pensava, porque eu era engenheiro, não acreditava em nada, mas assim, você não percebe aquilo que foi embutido em você em datas muito jovens, muito tenras, e que você carrega com você quando você respira aquelas crenças e você não percebe que está com elas. E todo mundo tem. Então, assim, e não existe nenhuma que preste. Todas elas é, podem ser substituídas por sabedoria real, por experiência real. E é isso que vale para as pessoas. Crença é algo que você captou de algum lugar que não é experiência sua e para você não serve para nada. é, Mesmo que fosse verdadeira, ok? Se você acredita, porque eu disse que o que é, já não serve para você, mesmo que para é, mim seja verdade. é. Então, Olha, ok? dentro da psicologia, a gente tem duas frases. Uma, eu tenho até uma camiseta que eu uso muito. Eu gosto muito de camiseta, né? Então, essa camiseta, ela está escrita: Psicologia me ensinou, eu não sou culpado de nada. Eu adoro essa minha camiseta. A Cuidado que psicologia tem me outro que diz ensinou, que a culpa é da eu mãe, não hein? sou Mas não é verdade. Não, eu não sou culpado de nada. Está escrito assim. Agora, tem um outro trabalho que a gente faz também, já desde o curso básico. A gente mostra claramente que a gente coleciona emoções negativas e isso cria uma crença. Então, tá aí a explicação porque crença não serve para nada, entende? Você coleciona emoção negativa, vira uma crença. Você coleciona emoção negativa, vira um medo. Você coleciona emoção negativa, vira um pensamento recorrente. Tudo são coleções de emoções negativas. Então, olha, sabe que uma coisa boa aqui, eu sempre falo, você mora aqui no Rio, você mora em praia, você mora em pé de praia, vai andar na beira d'água, do mar. Respira aquele sal, aquele iodo que vem da água, aquela coisa que te traz, aquele cheirinho bom que tem na praia. Anda na beira d'água, a ondinha bate no teu pé. Vai andar, vai andar, vai andar, anda, 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 volta, volta, volta. O pé dentro da areia molhadinha, sabe ali a aguinha batendo de vez em quando. Você vai chegar na sua casa uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Porque você saiu do teu ambiente, entrou numa linha de uma respiração sem fim, porque hoje você está com um horizonte na tua frente. O horizonte
parece que não tem fim. Então você se sente assim, dono do mundo. É como se você estivesse andando em cima do mundo. Aquela história do Pequeno Príncipe, né, de andar em cima do planetinha dele. Ele achava que aquele planetinha ele era único, aquela coisa assim, né? Então, a sensação de, sabe disso, você ser forte, de você ser poderoso, de você poder. Sabe, eu posso, eu consigo, sabe, eu sou mais eu, o resto é figuração, sabe, quer dizer, bate no ombro, fala parabéns, entende? Bate no outro ombro, fala de novo, aquele isso aí, parabéns, né? Então, lembra, tinha uma novelinha na televisão que a mulher beijava Hum. aqui, olhava Beijinho no no ombro. espelho, ela olhava no espelho e falava, linda, gostosa, maravilhosa, entende? Batia no ombro e falava, gostosa. Existe um livro escrito por uma fulana que eu gosto muito, chama-se Virginia Cavalcante. E o nome do livro é a, a força do homem está, a energia do homem, né, está no salto do tigre. Então você pode se encolher, se encolher, se encolher durante algum tempo, observar, 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 mas não fica parado. Lembra que o tigre faz isso para virar uma mola e na hora que é necessário, pula, você consegue. Então, você tem que ter a energia do homem está no salto do tigre. Eu acho interessante porque o tigre é assim. Ele enfrenta qualquer ambiente, qualquer movimento, a água, a montanha, a árvore, o bicho tem 3 metros de altura. Quando ele fica em pé, eu já vi tigre de pé, ele fica com 3 metros de altura. Entende? É claro que eu vi num aquário de tigres que tinha lá em, como é que era? New Orleans, né? Não, não é New Orleans, lá em Las Vegas, lá, num hotel que tinha em Las Vegas. Cara, eu fiquei impressionada. Eu nunca vi. É o bicho mais forte que existe. Ele é mais forte que o leão, porque ele Uhum. tem estratégia. Ele tem estratégia. O bicho é incrível, sabe? Aqueles enormes, aqueles aquários com meio metro, vidro blindado de meio metro de largura, e o tigre do outro lado do aquário, assim. Eu parava e olhava, eles me hipnotizavam, entende? De tanta beleza, de tanta confiança neles mesmos, entende? Sabe, a energia do homem está no salto do tigre. A Virgínia tem razão. É. É um bicho impressionante. Eu vi alguns na Argentina, tem um parque, acho que chama Temaiken, não sei, em Buenos Aires, na Grande Buenos Aires, que tem também uns tigres lá. É impressionante o tamanho deles. Débora, Eles são deixa eu enormes, mudar, é. deixa eu te fazer uma pergunta só. Eu vi no seu Instagram que você vai participar de uma palestra aí no Rio, alguma coisa assim. O que que é o É, evento? eu vou participar agora, tem um evento chamado Exposen, que vai ser na Lagoa Rodrigo de Freitas, é o Clube Monte Líbano, né? Vai existir no dia 25 e 26 de outubro, com palestras de manhã, 3 palestras por manhã, então são 6 palestrantes nos 2 dias, né? E à tarde, diversas atividades, de yoga, não sei o que lá, muitas atividades, muitas atividades mesmo à tarde, né? E eu vou fechar o círculo de palestras, eu vou ser a terceira palestrante dessas palestras, né? O primeiro daquele dia vai ser o Ergon Abraham, o segundo vai ser o Luciano César, e eu vou ser a terceira palestrante, né, desse trabalho. Pessoas que influenciam, né, a vida do dia de hoje, né? Eu até botei aqui no meu, deixa eu achar aqui, No Instagram? tá aqui, no Instagram, então é um seminário Exposem. Se você Uhum. entrar no meu Instagram, tá escrito ó, Seminário Exposem, onde está colocado. Se você clica aqui, vai aparecer como se inscrever, como isso, como aquilo, etc, né? E eu vou falar no Portais da Nova Terra. Olha que lindo, eu adorei o nome. Uhum. Portais da Nova Terra. Ciência, energia e transformação. Eu estou preparando a minha palestra que vai ter. Espero que eu consiga terminar a tempo, né? Que a minha vida é bem doida, entende? E Se isso não der, é, se não der, é, você termina na hora. Eu tenho certeza que na hora você faz, é, não. A parte que não vai ficar no, pronta, você improvisa lá. vai no Gogó, que eu já fiz É isso palestra aí. acabando luz, sem luz, a luz de velas, já fiz palestra à luz de velas, pessoas. E o material que você ia apresentar, falei, tá tudo na minha cabeça. Então eu falo, e tudo bem. Porque você está preparado, você não precisa ficar olhando o material, né? É, você não está E falando não, por decoração, então não tem não, problema. não.
E no final de novembro, acho que lá no dia 24, 25, alguma coisa assim, também está na agenda, já na agenda do trabalho da minha agenda. No final de novembro, eu estou indo para Teresópolis fazer palestra e curso presencial. Lá tem um local que eu gosto demais desse local, da Cecília Mota, e ela sempre me chama para fazer trabalho lá, sempre. É um lugar maravilhoso, muito bonito mesmo, é um lugar simples, bonito mesmo, e a gente tem a sala com o terraço, quando a gente para no terraço, a gente olha o céu, a gente vê portais abrindo e fechando. Eu adoro aquele local. Olha para cá para a direita, tem o dedo de Deus, aquela montanha, né? O dedo de Deus, né? Eu adoro a energia do local. Toda vez que eu faço workshops lá, né, presenciais, né? Nossa, o pessoal fica entre parafuso, porque todo mundo intensifica o trabalho interno por causa dos portais que abrem o tempo todo ali no céu. Tempo todo, tempo todo, tempo todo. Então, lá em Teresópolis, quem vai de fora se hospeda em pousadas, que tem muitas pousadinhas ali em volta, um preço bem camarada, a Cecília, que vai estar comigo nessas palestras lá da Lagoa, lá no Monte Líbano. A Cecília vai comigo. Ela até falei para ela, vai, já leva os negócios de inscrição para quem quiser se inscrever lá, né? Já se inscreve já com você, né? Eu já fiz muitos cursos lá no espaço dela, né? É muito bacana mesmo, entende? Então, nós estamos montando agora fazer ou uma ou duas, ou um ou dois cursos assim, básicos, né? Para as pessoas já começarem a disparar, né? Muita gente fala, eu gostaria de fazer assim, fazer assado, e lá é fresquinho, não tem esse calorão que tem aqui no Rio, né? Rio de Janeiro. Aliás, eu nem posso reclamar que esse ano tivemos inverno, uma delícia de inverno. Tirei o mofo de tudo quanto é casaquinho meu. Usei os casaquinhos, feliz da minha vida. Eu amo frio, amo a neve, amo frio. Moro aqui no Rio, né? Parece karma isso, né? Mas tudo bom, tudo bem. Eu falei que o Rio de Janeiro ia ficar perfeito o dia que nevasse. Vai chegar lá. Tá bom, então, Débora. Eu Então, queria então é agradecer muito a isso, você gente. mais uma vez por esse bate-papo, agradecer ao nosso público que vai nos assistir e lembrá-los que eu deixo também no texto depois o seu e-mail, que é o principal meio de comunicação, é É, de66sax@gmail.com, mas eu deixo escrito isso. lá na mensagem É. também. E de novo, eu peço desculpas às pessoas por não deixar o telefone, porque eu não dou conta de atender. Não, o problema é isso, eu não dou conta, eu não vou atender. Quando chega de noite, eu tenho 30, 40 ligações, eu não dou conta, eu não dou conta. Então, eu peço que me escrevam, porque daí toda hora que eu tenho um tempinho, eu vou lá e respondo, eu vou lá e respondo, eu vou lá e respondo, porque eu trabalho todos os dias, de segunda a segunda. Entendam isso. De segunda a segunda, não tem sábado e domingo para mim. Quinta, sexta, sábado, domingo eu faço curso. Segunda, terça, quarta eu tenho os atendimentos terapêuticos. De manhã cedinho eu vou no supermercado, vou na farmácia, eu vou no ter que ir, porque eu já vou entrar em terapia em seguida, entende? Eu não tenho tempo. Então, por favor, gente, me desculpa, tá? Manda e-mail, é o que o Mário já falou, de66saques, gmail.com, que eu respondo o mais rápido que eu puder. Entra no Instagram também, tem lá, você escreve lá, né, faz algum comentário, alguma coisa, eu já entro em contato também. Não posso dar muita informação, porque o espacinho do Instagram é pequeno, né? Então não posso dar muita, eu dou bastante informação no e-mail mesmo. Isso eu passo bastante informação, tá? Legal, legal. Então, Isso aí. Débora, muito obrigado e nos vemos na próxima, porque só fiz metade das perguntas, tá? Aí a gente marca logo aí, quando for agora. Quem sabe no Tchau, final do mês, amiga. quem sabe? Tchau, Tranquilo. tchau. Um Beijo todo abraço. mundo. Beijo, Beijo abraço. para Tá, todos. tchau.